Fala, galera, The Bros na área. Hoje tô aqui com meu irmão Luquinhas. E aí, Gabriel, beleza? E, a gente tá aqui com o Antônio hoje, ele que é Student Support. Seja bem-vindo aí, Antônio. Obrigado. Como que tá? Como foi o dia? Como foi pra vir pra cá? Foi de boa? Foi um trânsitozinho ali na M1, né? Básico ali pra pegar. É, mesmo no feriado, na tradicional ali, mas foi benção. Palm Beach ali é embaçado. Sempre, não tem jeito. E cara, por que a Austrália, assim, na sua vida? Por que você decidiu vir pra Austrália? Você tem... Então, cara, assim, é difícil falar o porquê. Desde novo, eu sempre gostei dos Estados Unidos. Eu fui várias vezes para os Estados Unidos. Eu ia, passava férias, voltava, né? Então eu fui várias vezes, gostava muito, era muito apaixonado. Pensei várias vezes em largar tudo no Brasil. Tinha negócio, tinha comércio no Brasil e pensei várias vezes em largar tudo. E cheguei, né? Na época eu tinha um relacionamento, chegamos a cogitar. A gente tava lá, a gente falava assim, ó, vamos começar aqui do zero, se criar uma família, fazer algo, acho que aqui vai ser algo melhor para longo prazo. Mas nunca concretizava. Acabou que eventualmente esse relacionamento acabou. Eu me converti, virei cristão, coisa que eu não era, né? Era meio bagunçado antes. Mas nessa experiência de cristianismo, muita coisa foi mudando na minha vida. Muita coisa foi acontecendo. Mas o sonho de morar fora sempre existiu. Mas nunca pensei em Austrália, cara. E aí eu acabei me convertendo numa igreja que era 100% missionária. O negócio deles é formar gente e mandar pro mundo afora. Mandar pro mundo afora. Assim, trabalhava, tinha mãe, irmã que dependia, tinha muita coisa. E, um dia, do nada, alguém veio com uma proposta para ir trabalhar nos Estados Unidos. Sim, do nada. Comecei a pesquisar, estudar, estava certo disso. E nesses estudos, percebi que nos Estados Unidos você não podia trabalhar legalmente, né? Você tinha a questão do ilegal, ia ter que ir ilegal, ia ter que ficar como turista. E aí comecei a olhar, comecei a pesquisar. E alguém falou de Austrália. No que alguém falou de Austrália, comecei a pesquisar, cara. E começou a arder no coração. Começou a arder no coração. E aí, eu fui na época, né? Em Belo Horizonte, no auge, né? De intercâmbio pra cá. Eu fui em 9 agências em Belo Horizonte pra olhar sobre intercâmbio pra Austrália. 8 falaram comigo que não faziam. Eu com 30 anos, não tinha faculdade. Dono de empresa própria, então não tinha carteira assinada. Então aquele perfil que os caras olhavam e falavam assim, ó... Você não. Nem corre o risco. Os caras nem pegavam. Nem tipo assim, não, tô disposto a correr o risco e perder o dinheiro. Não, nem fazer. Porque sabia que era tempo perdido, né? Não, financeiramente falando, não valia a pena. Até consegui chegar em uma, que era uma agência menor, lá em BH, e que a menina tinha vindo e ficado em Byron. A menina tinha ficado em Byron um tempo. Aí ela começou a me explicar como é que era e tal. E eu queria uma cidade pequena. E aí eu conversando com ela, eu fui abrir pra ela. Ó, assim, a sensação que eu tenho é que realmente Deus quer que eu vá para esse lugar. Eu não sei explicar, mas a sensação que eu tenho é que é isso. E assim, ele tem confirmado isso de diversas maneiras. Então, assim, estou disposto a o que precisar. Ele falou, ó, você está disposto a perder se der errado, nós podemos fazer, nós fazemos. E, cara, comecei o processo e, assim, em 30 dias estava com visto aprovado. 30 dias. 30 dias, cara. E pra eu entender melhor, Muito rápido. Que idade que tu tinha quando tu aplicou o visto? 30. E por que era o medo de não dar certo? Porque hoje em dia, por exemplo, vem muita gente com 30 anos pra cá. Porque assim, mesmo hoje em dia, agora a imigração tá mais parecida com quando eu vim, né, cara? Tá. Hoje em dia, se você tem 30 no Brasil, não tem faculdade, não tem emprego fixo, tem o seu negócio até, mas não tem emprego fixo. Cara, a chance de você ter um visto negado tá muito grande. Muito grande. Que era assim lá atrás. Eu tô falando de 2017, né? Sim. Entendi. Então, você tá numa situação de que hoje a Austrália tá filtrando de novo. Porque a maioria da galera que tá aqui agora, que não tá aqui desde antes do Covid, pegou uma fase que quando abriu fronteira do Covid pra cá, tava assim, a Austrália tava uma mãe. Mas uma mãe. Todo mundo passou. Acho que nos 2 anos sequentes à abertura de fronteira pra cá, eu acho que eu vi um caso só de visto negado. Hoje em dia você vê pelo menos um por semana. Sério? Não, outra história. Caramba. A dificuldade hoje voltou, a Austrália começou a selecionar de novo. Tanto que assim, tem um perfil populacional de imigrantes hoje na Austrália completamente diferente de 2017, 2018. Completamente diferente. Sim. E hoje a Austrália tá buscando pessoas mais com que perfil? Não, hoje pelo menos a declaração, né? O Sim. que a Austrália declara aí, que
tá nas entrevistas, você consegue ver que a Austrália quer gente que vai contribuir para o futuro do país. Então a Austrália não quer gente velha, então a galera 35 para cima tá correndo um sério risco aí daqui para frente. E a Austrália quer a galera que vai chegar e que vai contribuir a longo prazo. Por quê? Porque o país está envelhecendo muito. Tem muito velho. Eles precisam rejuvenescer o país. Então eles estão buscando a galera mais nova. Tanto que a galera que tem 20, 21, 22, vira e mexe, são os únicos que, conseguem um visto aprovado na hora, que ele é automático. O cara aplica e sai. Sim. O meu foi esse caso. O cara que tem ali 20, 21, 22, a Austrália olha pra ele e fala assim, pô, cara, mesmo que esse cara tente ficar na Austrália e migrar, esse é bom pra nós. O cara que tá com 35, 40, a Austrália já olha e fala assim, esse aqui vai ser um peso a mais no futuro. Ele não vai produzir tempo suficiente para poder compensar. Mas o cara novo, sim. Então, o perfil que a Austrália busca é esse cara que realmente vai contribuir a longo prazo. Ou aquele cara que ele é o top da profissão dele. Sim. Aquele cara que é um talento global. O cara, tipo assim, não, ele tá trazendo algo único que a gente não tem. Aí sim, aí a Austrália tem interesse, mesmo que ele seja mais velho um pouco. Aí a Austrália, pô, não, esse cara aqui, ele é reconhecido, ele vai trazer algo de bom pro país. Mas a galera que tem ali 35, 40, família, cara, a Austrália tá bem rigorosa, bem rigorosa. Visto do Covid, a galera que tava no visto do Covid, né? Que não é do Covid, é atividade temporária o visto na realidade, mas todo mundo chama de Covid. Essa galera que tava no visto do Covid e tá renovando para estudante, cara, cada 10, 5 tá sendo negado. Sério? Sério. Como uma foi, galera. Como foi essa do visto do Covid? Então, Eu vi que muita gente entrou nesse visto, porque muita gente não tinha decidido também. Eu cheguei na época da pandemia, o que então fazer, né? o que as pessoas faziam era, como estava podendo trabalhar muitas horas, durante o visto de estudante, estavam ali, aí começou a bloquear isso, voltar aos 24 horas ali de trabalho, então, e ainda estava aberto esse visto do Covid. Falando assim, então, todo mundo quis pular para esse visto aí do Covid para ficar um ano trabalhando full time. Sem ter que pagar a escola. Exatamente. Só que meio... eu queria mais saber como que funcionou, o que vai funcionar, se você sabe. Mas o que aconteceu? Na realidade, o visto do Covid, ele já existia, tá? Não foi algo novo. Ele é um visto de atividade temporária. Então, pô, às vezes a pessoa vem para cá, ficar só um tempo, existe esse visto especial. Durante o Covid, que fechou fronteira, o governo, antes de fechar a fronteira aqui, falou, ó, estudante internacional, volte para o seu país, porque nós vamos fechar tudo. Ele comunicou e avisou. E foi muita gente que foi embora. Ali 2017... Quando é que estourou o Covid? 20? 2020. 2020, se não me engano. Então foi muita gente que foi embora, realmente. E aí fechou fronteira. No que fechou fronteira, tinha muita gente que estava estudando e que aí, pô, o visto estava vencendo e não tinha opção de ir embora, porque não tinha avião. Entendi. Não tinha possibilidade, porque não tinha voo, tava tudo fechado. Então o governo abriu essa possibilidade pro camarada que estava aqui dentro, ó, eu vou te dar um visto especial que você pode ficar aqui 1 ano só trabalhando, você não precisa nem pagar a escola. Que era para aquela galera que estava pensando realmente ir embora e não tinha como. Abriu esse visto. Tranquilo, tá certo. Fronteira tá fechada, esse foi um benefício para quem ficou, estava contribuindo para a economia e, consequentemente, não tinha como voltar para casa. Entendi. Certo? Sim. Isso aconteceu em vários países. Teve muita gente que foi para diferentes países que fechou que não tinha como ir Eu ouvi embora. falar que na Nova Zelândia, a Nova Zelândia deu visto pra galera. A Nova Zelândia, o que ela fez foi o seguinte. Quem ficou durante o Covid, quem não foi embora e ficou lá, ela, depois que abriu fronteira de novo, tal, a Nova Zelândia ofereceu para aqueles uma possibilidade de residência mais fácil, né? Fizeram um caminho, ó, para quem ficou aqui, nós vamos facilitar dessa forma, que era o que todo mundo queria aqui, que não aconteceu. Quem tava aqui, porque quem tava aqui durante o Covid realmente contribuiu para a economia. Foi um negócio que foi desesperador, faltava mão de obra. Antes da fronteira abrir, tinha dishwasher ganhando 40, 45 a hora. Caramba. Não tinha. Ou o cara pagava 40 pro cara lavar a louça, ou ele não abriu o restaurante. Ele não tinha opção, tava desesperador. Tinha gente, quando abriu fronteira, sem brincadeira, o cara pousava, o cara tava chegando pra morar numa casa, chegava a gente, ó, você quer trabalho? Tava assim. Eu mesmo cheguei aqui, foi assim, ó, a primeira semana eu não procurei trabalho, mas a segunda, que eu fui em questão do carro, aquela história e tudo mais. Eu lembro. Mas na segunda-feira da segunda semana eu já comecei a trabalhar e aí fiquei 1 ano Direto. na mesma companhia. Eu cheguei tipo, uma quinta-feira, na sexta-feira eu tava trabalhando. Não, pra quem chegou depois que a fronteira abriu, e assim, o que acontece? Você chegou, conseguiu trabalho com 1 semana. Você vira pro seu amigo que tá no Brasil.
cara, vem porque assim, você vai chegar trabalhando. E o salário ainda tava mais alto. Tá. Voltou a cair agora, mas o salário tava mais alto. Chega que, pô, cara, você vai estourar a boca do balão. Aqui, ó, uma semana de trabalho aqui, tu ganha R$4.000. Aí o cara pensa, pô, R$4.000 uma semana, põe um mês, 16 mil. Quando que eu vou fazer isso aqui? Você entendeu? Aí o cara embarca nessa. E aí foi uma propaganda que era real na época, de que realmente... Então, isso. Então, o visto do Covid, ele foi aberto para isso, beneficiou muita gente, só que o governo demorou a fechar ele. No que o governo demorou a fechar, foi muita gente que chegou, na hora de renovar, peraí, esse visto tá aqui, eu não preciso pagar a escola, ele custa mais barato para eu aplicar, na realidade era de graça, você nem pagava, mas alguém tava fazendo para você, mas assim, eu não preciso pagar nada para aplicar ele, eu não vou ter que pagar a escola, eu vou poder trabalhar full time, eu não tenho obrigação nenhuma. Cara, vou aproveitar. E os agentes, advogados de imigração, pelo menos lá atrás, era um consenso, ó, pode fazer, porque não tem problema nenhum aplicar para estudante depois. E assim, num primeiro momento, ninguém sabia como ia ser. Não tinha como, né? Você não tinha como saber o que ia ser. Mas chegou num ponto que o país começou a encher. Na hora que a gente teve a primeira crise de acomodação, teve uma crise muito feia de acomodação aqui em outubro, novembro, eu tinha alunos que estavam dormindo dentro do carro. Dentro do carro mesmo. Eu lembro dessa época. Ali em Surfers Paradise, eu saí do meu apartamento, caminhei assim meia quadra pra pegar meu carro. Quando eu olho, um argentino me perguntando onde é que eu morava, que ele tava procurando casa. A casa dele tava no carro. Não tinha, foi desesperador. Eu peguei 2 alunos nossos na época, 2 irmãos. Os caras estavam dormindo no carro, cara, porque não tinha lugar. Os caras foram dormir na sala lá de casa. Entendeu? Porque não tinha onde. Tava procurando e tal, mas não tinha. Tava assim, desesperador. Quando chegou a crise de acomodação, aí eu falei assim, opa, tem alguma coisa errada. Aí eu comecei a falar com a galera, ó, fica esperta, o país tá muito cheio. Uma hora, o próprio australiano começou a reclamar. Começaram a ter pichações escritas na rua, fulano de tal, volte pra casa. Tipo, a nacionalidade do cara. Brasileiro, Sério? volte pra casa. Sério? Caramba. Tipo assim, indiano, volte pra casa. Começou a doideira. acontecer isso. Por quê? Porque começou a faltar lugar pro australiano morar. Aí encheu de novo de trabalho, aí já começou a faltar trabalho. E aí começou a reclamação. E aí o governo começou a tomar atitudes. Só que o governo demorou a agir. Nisso, muita gente se aproveitou. O cara vinha do Brasil, estudava... Era 4 meses de inglês e 1 de férias. O cara fazia 2 de inglês, já aplicava o Covid, parava de estudar, o cara não estudava, largava a escola, ia viver a vida. Pior que... Peguei vários assim, casos, vários. Lá na West One, quando eu cheguei pra fazer a renovação de visto, eu me lembro que eu conversei isso contigo. E tu disse, olha, Covid não é assim, embora que a galera tá falando, é mais barato. Tu me chamou no canto e a gente conversou exatamente sobre isso. Eu te aconselho a tu pegar um curso, porque na época, pô, a gente olha o Covid, o Covid Visa é o sonho. Né? Pois é, você só tá aqui fazendo dinheiro. Quem quer voltar pro Brasil era o melhor caso, porque você salvava muito dinheiro. E era o que eu falava pros trabalhava. alunos. Você vai voltar pro Brasil? Não, eu vou voltar com certeza. Manda bala. Não tem risco nenhum. Agora, quem falava assim, ó, eu quero ficar. Meu caso, cara, eu estava aqui durante o Covid, eu fui afetado, eu deixei de trabalhar, eu tinha o direito de aplicar. Eu realmente fui afetado pela coisa. Nunca usei. Pensando a longo prazo. Sim, entendi. Pensando a longo prazo. Mas muita gente se aproveitou da brecha na coisa e usou. E uma hora a conta chega. Então, o governo agora tá assim. O cara que largou o curso antes de acabar o curso para entrar no Covid, esse aí, cara, a chance dele conseguir renovar é difícil. Quem não tem inglês também, quem não aprendeu inglês também, a chance, assim... A pessoa que largou o curso de inglês... você tava no curso, aí você aplicou o Covid. Aí saiu o Covid, você não tem obrigação mais de ir pra mais aula. pro Apesar de já curso, tá pago, você já pagou. Tá pago. O cara largava. O que é uma burrice, né? Porque você pagou no Brasil, você pagou, pô, O cara 10 largava, mil porque reais, o cara tá 15 vivendo mil um reais. sonho, né? Eu quero a liberdade, eu tô trabalhando, eu tô ganhando dinheiro, eu quero viajar, eu quero fazer o que eu quiser. É porque também é difícil. A gente, por exemplo, vai pra obra, porque normalmente esse é o trabalho inicial aqui. Vai pra obra, eu vivi muito isso, né? Chega morto. Chega na escola, Morto. Chega pregado, tá assistindo aula assim, ó. dorme, Eu tô ligado, mas é uma realidade de quem vem hoje, por exemplo, já não tem como escapar disso mais. Mas a realidade é que a gente veio para estudar e não para trabalhar. Então a obrigação seria maior, era estudar, né, no caso. Eu sei que o nosso pensamento é diferente, né? A gente quer vir trabalhar que eu tenho com vários. Só que a parada é, você tá no visto de estudante, o que importa é a escola, entendeu? Constantemente eu pego aluno assim, né? Olha só, não, pô, consegui apontar trabalho sensacional, preciso que a escola me libera, não sei o que tal. Não adianta, cara. Você chega na escola, não, por isso... Primeira coisa que a escola fala com você, seu visto é de quê mesmo? É de trabalho ou de estudante? É de estudante. Então, você entendeu que isso é a prioridade ou ainda não? Cara, não tem conversa. E agora que a imigração tá muito mais
chata, muito mais rigorosa, cara, não foi na aula, faltou, baixou dos 80%, vão reportar, cara. E aí vai ser um pepino pra você na frente. Isso aí é um problema. Não tem como escapar, porque o visto é de estudante. Existe visto de trabalho para a Austrália, desde que você tenha a qualificação e a empresa queira te sponsorar, existe. Entendeu? Você tem a possibilidade de pegar um visto de trabalho, só que você tem que ter a qualificação e tem que ter alguém que queira. Mas existe a outra possibilidade. Então, para quem vem no estudante, que é o caminho normal, natural, porque o cara não fala inglês, o cara precisa aprender. Ou ele vem e faz o inglês e aprende, tenta um visto de trabalho, ou ele vai cair sempre nessa, seu visto é de estudante. Esse é um grande problema que a galera enfrenta aqui, né? Tipo, é porque, querendo ou não, ainda não que seja vendido, é uma venda correta que fazem da Austrália, tipo, porque, pô, a vida aqui, embora tu trabalhe, na minha visão, é melhor que a vida que eu tinha no Brasil. A gente tem acesso a várias coisas, muito Com certeza. qualidade de vida e tudo mais. Mas o que eu penso é que a galera vem aqui com a visão de só querer trabalhar. Sim. Só querer trabalhar. E, tipo, esquece que, na verdade, a Austrália tá querendo te educar para depois saber se realmente tu quer continuar aqui ou não. Eu falo muito com o aluno que chega. Eu dou welcome, né, pra galera que chega. E eu falo muito com o cara. Olha só. Você tem uma oportunidade que hoje a gente pode colocar aí que cerca de 90% da população no Brasil não tem. Você está num país de primeiro mundo, com uma qualidade de vida, com um poder de compra. Pô, você trabalha 2 semanas cheia, pesada na obra, aqui você vai lá e compra o último iPhone. Certo? Sim. Cara, quanto tempo você tem que trabalhar no Brasil para conseguir o último iPhone? Essa comparação chega a ser covardia. Você trabalha um mês cheio, um mês pesadão, você compra um carro, cara. Não é o lançamento, mas você compra um carro. Então, assim, existe um disparate muito grande. E o cara vislumbra com isso, normal. O cara nunca viveu isso. O cara, às vezes, batalhou a vida inteira, trabalhava pra caramba lá. O cara chega aqui, pô, faço muito mais do que lá. O cara vislumbra. Eu sempre falo com o cara que chega que ele tá num privilégio. Ele tem uma oportunidade de viver algo que é, assim, completamente diferente do que ele viveu antes. Só que isso tem algumas regras, tem algumas coisas que ele tem que seguir para aquilo, que ele precisa entender que se ele fizer o caminho correto, ele tem um futuro muito melhor. Só que o cara, ele dificilmente... Assim, é difícil explicar porque o cara chega, ele nunca viveu isso, ele empolga. O cara que nunca teve dinheiro e ganha um dinheiro repentino, o cara vislumbra, ele vai lá e gasta tudo com um monte de coisa. É a mesma coisa, o cara chega, o cara vê isso, o cara às vezes fica meio perdido. O cara fica sem saber, sabe até que eu ele sinto ter orientação. Sabe que eu sinto também que, por exemplo, o Brasil, a imagem da cidade, as cidades no Brasil não tem, tipo, o mínimo de cor que tem em Surfers Paradise, porque a gente chega direto em Surfers Paradise, escola lá, agência lá, tu tenta conseguir sempre casa lá por perto. Então, tipo, tu chega em Surfers Paradise, tem cor, brilho, glamour, tem festa toda hora ali na volta, tipo, festa praticamente tu entra de graça em algumas. Daí essa linha tu seguir. Eu acho que pra mim. Não, eu acho que isso tem até no Brasil. Acho que se você for pra São Paulo, você vai achar tudo mas disso. é bem mais difícil o acesso, né? Eu acho que é mais a parada de, tipo, você se espanta com o quão rápido as coisas acontecem. Eu acho que é isso. E daí, com esse negócio na sua mente de, tipo assim, tá acontecendo tão rápido que você vai querer fazer aquilo, vai fazer aquilo, eu vou viajar agora, eu vou gastar naquilo, só que você tá aqui, você tem que olhar pra mim, assim, hoje eu enxergo assim, que você tem que olhar o seu futuro, porque a gente tá dependente de visto aqui. Então, pô, quanto ali na frente eu vou gastar com visto de novo? Quanto ali na frente vai... E não, tipo assim, pô, tem gente que chega... Eu conheço gente que chegou pra renovar o visto, não tinha grana, tá ligado? Mas, tipo assim, teve... O melhor tempo é aquele que você já vem com a escola paga, porque daí você só guarda para conseguir renovar. Depois que você começou a pagar a escola de novo... Depois começa a pagar a escola, chora. Aí você chora, exatamente. Você fica naquela, nossa, vou conseguir salvar só isso aqui essa semana, eu vou conseguir... Meu Deus. Aí... Mas é isso, eu acho que a pessoa que chega hoje aqui, eu acho que ela já tinha um dos primeiros planos, assim, que deu o primeiro mês, ela decidiu, assim, eu acho que eu quero ficar mais que 6 meses aqui. Ela já começar a projetar o que vai ser o futuro dela. E é difícil, porque o cara chega aqui com um mês, ele tá perdido ainda. Sim. Tá perdidaço. E assim, você passa o normal, tá? Não vou falar pra todo mundo, porque tem gente que, né, se encaixa mais rápido. Mas o normal é o cara bater cabeça. O cara pensa assim... A mulherada, então, é muito comum. Eu converso muito com as meninas, né? Tá dentro do avião. Tá vindo. Tipo, empolgou. O visto passou, tal. Aí entra dentro do avião, aí começa. Chora.
Meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? É Vai assim despedir mesmo, da que a gente- família, né? né? Chora, o que eu tô fazendo, tal. Já chega assim, já chega nessa, chorando. Aí chega, aí geralmente a mulher demora um tiquinho mais pra conseguir o trabalho, é comum. Aí ela não consegue o trabalho, ela vai ficando mais frustrada. Uhum. E aí ela acorda de manhã. Eu vou embora. Não dá, eu vou embora. Aí passa um dia, cara, ela acorda no outro dia. Eu vou embora mesmo, porque não dá. Não é O isso. primeiro stint, até você renovar o visto, que é onde você mais bate cabeça, que na hora que você renova, que você tomou decisão, a coisa costuma... O primeiro ano é você batendo cabeça. A partir do segundo, a pessoa que fica aqui um ano, dificilmente depois de um ano ela quer ir embora rápido. Aí ela começa a entender como funciona, como vive, ela começa a entender as coisas, opa, vou ficar aqui mais um tempo, vou aproveitar mais. Ela não decidiu ficar aqui o resto da vida, mas ela decide que ela quer ficar mais um tempo pelo menos, porque ela tá vendo o poder de compra, a qualidade, ela tá experimentando uma vida diferente, e ela tá começando a entrar dentro de uma cultura diferente. Tá começando a entender como é que funciona a cultura e como é que ela vive. Ela sai daquele padrão que ela tinha no Brasil, às vezes, de CLT, tinha que cumprir horário, tá naquele casual que perdeu um trabalho, a pessoa fica desesperada, meu Deus, eu tô desempregado. E, cara, consegue outro casual depois. Porque a economia é diferente, o trabalho é diferente. Gira Então, o muito. primeiro ano ela fica meio perdida. Mas a partir do segundo a pessoa tem a oportunidade de viver algo e crescer algo. Que assim, eu tô cansado de ver, independente da idade, né? Se a pessoa tem 20, 30, 40, chegar aqui, menino, menina, e sair, cara, 2, 3 anos, homem, mulher, no sentido de amadurecer, É. de entender, Não. de mudar a mentalidade, de ser assim, completamente, de mudar a mente de uma forma que assim, não tem como explicar. A pessoa volta pro Brasil com uma cabeça. Não, outra mentalidade. Não se compara, eu, não se eu compara. tenho. Eu, tipo assim, eu acredito que eu vim pra cá com uma mentalidade boa já. Tipo assim, por eu ter amadurecido muito rápido. Minha infância foi basicamente trabalhando. Então, eu tive que amadurecer muito rápido. Minha família também. É eu e minha mãe e 2 irmãs. Então, tipo, meio que a figura, assim, masculina em casa era minha, assim. Então, eu já tinha amadurecido. Mas assim que eu coloquei o pé aqui, tipo assim, deu esse um ano, eu falei assim, você parece que você amadurece 100% a mais do que você já tinha. Tipo assim, as coisas vão acontecendo, você tem que resolver Tem que. por você mesmo. É tipo assim, é você contra você, é você achar seu negócio, é você, pô, preciso de um trabalho. Não tem uma pessoa. Tipo, às vezes acontece, e, pô, sou grato pra caramba por pessoas que ajudam a gente aqui, como no seu caso, tive um problema lá, um acidente, você me ajudou com a parada do hospital. Mas a maior parte do tempo é você com você. Tipo, pô, pra onde eu tenho que ir, aonde eu tenho que conseguir trabalho. É você descobrindo um mundo novo, né? Tipo assim, Tendo que se virar. exatamente. É como se você tivesse nascido de novo com 20 anos, com 30 Eu anos. tenho uma história muito engraçada quando eu cheguei aqui. É um amigo de um amigo meu, na verdade. Ele me ofereceu um apartamento, eu não conhecia ele direito. Pô, ele foi um irmão pra mim, um salve pro Maurício aí até. Cara, primeira semana que eu cheguei aqui. Na sexta-feira, eu cheguei, tipo, terça-feira. Daí na sexta-feira eu fui numa festa brasileira que ia ter. Eu fui na festa, fiquei 2 horas na festa, tipo, cheguei lá, pô, tava curtindo, vários amigos da escola, aquela coisa nova de todo mundo. Eu fiquei 2 horas na festa, saí da festa, fui pro apartamento e, tipo, a minha cabeça girando. O que tu tá fazendo aqui na Austrália? Me bateu toda a loucura. Cara, eu olhava assim, meu, eu tô do outro lado do mundo, o que eu tô fazendo? Quanto tempo que isso bateu? Você tava aqui há quanto tempo? Não, tipo, eu tava em uma semana, foi que semana, caiu a uma semana. ficha eu tudo, acho assim, que- ó. Eu acho que Deu deu 1, 2 semanas que eu tava aqui. Eu falei, mano, por que eu tô aqui? Tipo assim, por que eu tô aqui? Tipo, eu já tava de boa. Não é que eu tava de boa, mas tipo, eu tava meio que já alinhado com o que eu ia continuar fazendo, assim, na minha vida. E eu vim pra cá e falei assim, mano, o que eu tô fazendo aqui? Tô trabalhando. Eu tava trabalhando no parque, lá no Dream World, lá em Coomera. Sim. Limpando durante a manhã, tipo, das 5 da manhã até as 8 da manhã, limpando, tipo assim, esfregando, passando, jogando água no parque e tal. E eu ficava, tipo, mano, por que eu tô aqui? Tipo, e Pra na quê? chuva, e na época era o verão, chovia pra caramba, assim, do nada, assim, começava a chover. Eu falei, eu tô molhando o parque que tá chovendo. Eu falei, Você deve pegar muita gente com esse pensamento Ah, aqui, né? Tem vários, né, cara? Não, mas eu sou um desse também. Eu vim como intercambista. Eu cheguei em novembro e eu vim direto para um VET, né? Eu já tinha inglês. Então eu fiz a prova do VET lá, passei, cheguei. E aí eu tive um dia de aula, que foi Orientation Day, e entrou de recesso. Então eu tive a primeira aula, entrou de Sim. recesso, só voltava em janeiro. Então eu cheguei no final de novembro, tive uma Claro. aula. Cara, não conhecia ninguém.
Nada. Meu Deus, sozinho? Nada. Cara, fui todo fim de semana. De manhã eu ia numa igreja, à tarde eu ia em outra. Pra ver se eu conhecia gente. Fazer um Pra conhecer network. gente. Cara, e nada encaixava. Com Nada. Que ano que tu chegou 2017. aqui? Quantos anos de Austrália? Tô no sétimo agora, Sétimo né? ano. Bastante Cuide conta. Então, assim, Bastante, né? então, assim, cara, eu não. E assim, eu com Deus, porque no fim das contas, Deus mandou eu vir pra Austrália. Não foi eu que escolhi. Foi bem claro depois, você vai entendendo as coisas à medida que vai acontecendo. Cara, eu assim, com Deus, Natal e Réveillon, minha família toda reunida no Brasil, eu aqui sozinho em casa, sem conhecer ninguém. Cara, assim, minha cabeça tava nessa. O que eu tô fazendo? Pra que eu tô sozinho? E a vida não é sobre você viver sozinho. Ninguém vive sozinho. O ser humano não foi feito pra ficar sozinho. O cara que fica sozinho começa a ficar doido. Então eu lembro desse questionamento. Você chegou, você tá completamente perdido. Cara, o que eu vou fazer? O que eu tô fazendo aqui? Até a coisa caminhar, encaixar, demora um tiquinho. Já existia a capela na época? Não existia, né? Ah, foi Não tu que existia. criou? Quando Como eu foi? cheguei, só existia a cela da Presence Church, que na época era Surf City, de 15 em 15 dias. Mas eu não sabia. Tanto que, na época, eu conheci o Gabriel. O Gabriel era coordenador de atividades da Browns. Sim. Ele era o cara que fazia as atividades com a galera. E o Gabriel fazia parte de uma igreja, e a igreja tava falando com ele para montar uma cela de brasileiros. Pô, quando eu conheci o Gabriel, que ele me contou, e ele não tinha experiência em nada, ele tava com medo. Falei, cara, pode fazer. Se eles têm o estudo, pode fazer. Se ele dá o estudo para mim, eu te corrijo, a gente dá a cela. E foi assim que começou a coisa. A gente começou uma cela em março, e aí, cara, o negócio explodiu, né? Foi muita gente, a gente passou a ter 2 celas, e aí foi muita gente mesmo. Foi onde eu comecei a entender o propósito de Deus. Mas assim, tudo que eu passei até começar a cela, tudo que eu passei de aperto, de dificuldade, é justamente isso que gerou muito em mim a compaixão e a empatia para quando um cara tá no desespero no fim de semana, que é super comum, sábado, domingo, cara, eu recebi algum telefonema, alguém tá no hospital, o que eu faço? Como é que eu faço? Tá acontecendo isso, de que jeito que eu faço? Cara, isso é assim, constantemente. Porque no fim das contas, fim de semana, a agência nenhuma atende. Uhum, A agência com nenhuma atende, certeza. tá todo mundo de folga, os caras têm que ter folga mesmo, não tô nem falando mal nesse sentido. Mas é constantemente. Então, assim, eu passei por muita coisa que eu aprendi a ter empatia pra poder o cara, quando passa, não, peraí, eu sei que pra mim é normal, porque eu tô aqui há 7 anos, mas pro cara que acabou de chegar, ele tá completamente perdido, ele não sabe o que fazer, ele não sabe pra que lado ir. Então, isso foi um negócio que o fato de eu ter passado dificuldade me ajudou muito a entender melhor e ter mais paciência com o cara que tá chegando. A casa que eu consegui alugar em Reed Creek, eu morava em Reed Creek quando eu cheguei. Longe pra caramba. Mas o que eu fazia? A galera tava nos grupos de WhatsApp, tinha muito menos naquela época, né? Muito menos. A galera tava nos grupos, pô, o cara tava chegando, sem conhecer ninguém, sem conhecer nada, precisava de um lugar. Eu recebia lá em casa. Falava, ó, não, pode vir, cara. Te busco no aeroporto, você fica aqui em casa, você fica aqui umas 2 semaninhas, que era muito longe das escolas, pode ficar aqui 2 semanas aqui em casa e, pô, daqui, cara, tu vai arrumar um lugar, eu te ajudo a entender como é que funciona o flatmates e tal. E, cara, nessa brincadeira, só nessa casa de Reed Creek moraram mais de 70 pessoas diferentes. Que louco. Cara, E que participaram de cela. Sim. E aí, eventualmente, a cela tava tão bem estabilizada que eu senti muito no coração. Que eu não gostava de Surfers de jeito nenhum. Uhum. Pô, vou mudar pra Surfers. Aí mudamos pra Surfers. Uma casa de 5 quartos, já mudamos morando em 10. Nossa. 10, já tinha É 10. muita gente. 10. Mas assim, durante o Covid, a gente Não, morando é. em 10, pô, foi uma experiência espetacular. Ah, A gente sim. fazia almoço e janta todo mundo junto. Era família. Uhum. Você entendeu? Chegamos a morar em 18 na casa. Pensa o banheiro. Não, Quantos banheiros? Era 2 suítes e um banheiro. Cara, Teve tem- um momento na casa que tinha 10 pessoas dividindo um banheiro, cara. Meu Nossa. Deus. Cara, e funcionava, porque é a mão de Deus, tá? É porque É, Deus com ajuda, certeza. cara. Não, com Deus certeza. ajuda. Porque assim, não tem explicação. Mas assim, chegamos a morar e nessa casa moraram mais de 70 também. Gente que vinha. Cara, eu peguei tanto caso de assim, casal brigava. Aí, pô, a mulher tinha que sair de casa, tinha brigado com o cara, ia lá pra casa, ficava lá em casa com as meninas. Aí ficava lá 2, 3 dias e voltava com o cara, entendeu? Ah, peguei vários, assim, gente que, pô, precisava de 2, 3 dias só. Tipo, pegamos várias situações assim, e foi muita gente que morou. E nisso, eu fui ganhando muita experiência em ajudar os outros. Nego que caía de moto, nego que se quebrava, nego que tinha que ir pro hospital, nego que tinha que ir pra delegacia. Meu cara. Não, mas eu peguei vários. Quem casos. queria comprar Eu carro? peguei gente que foi preso, cara, gente que ficou doido mesmo. Assim, pirou, sabe? Teve um surto mesmo. Então eu peguei várias coisas nesse sentido. Mas foi uma experiência que pra vida, como ser humano, que isso a Austrália te oferece, que não é em qualquer lugar. Esses 2 anos que às vezes você vive na Austrália, que você conhece 30 culturas diferentes,
que você conhece, às vezes, um australiano raiz, cara, 40, 45. O cara, pô, toma banho na piscina, volta pra casa, tá de banho tomado. Entendeu aqui? Tá de banho tomado, filhão. Não tem conversa, entendeu? Já era, filho. Que o cara vai lavar a louça, e na hora que você olha ele lavando a louça assim, que ele enxágua e tal, você olha e fala assim, na hora que põe assim, você fala assim, não vai dar pra comer nesse prato. É difícil, né? E que, cara, cara os tá caras nem vivem aí. mais do que a gente. A expectativa De de vida do vida. cara é maior do que a nossa. Mas a gente olha pra isso e fala, o cara tá errado. É os anticorpos, né? Mas assim, a gente olha pra isso como uma visão de que o cara tá errado. O cara não tá fazendo certo. Como se a minha cultura Isso que eu fosse ia se falar. impor na do cara, Exatamente. velho. Cheiro, Como se então. eu Eu tô acho- certo e o cara errado. Eu acho que cara. cada um tem uma cultura Exatamente. Isso abre muito a cabeça É, essa experiência exatamente. do intercâmbio. É aí que você cresce como ser humano. Exatamente. É muito bom. Cara, tu falou duas coisas que me chamaram muita atenção. Na tua fala, eu percebi que... Eu não sei que momento que tu encontrou Deus. E também, se tu sempre foi uma pessoa muito... Porque a gente que te acompanha aqui na Austrália, parece que é muito mais que empatia quando tu fala. Tu me ajudou muito quando eu cheguei, tipo, totalmente desnecessário. E também o Luquinhas também já contou uma história que tu ajudou ele muito quando ele com o hospital e tudo mais. Mas eu queria entender quando tu encontrou Deus, se foi, tipo, tua família que te vinculou a isso, e quando tu decidiu ser um cara, tipo, muito mais ajudar as pessoas e tudo mais. Exatamente. Falar um pouco também da célula. Né? Você continua em Surfers ainda, morando ali? Não. Agora eu casei, né? Casei, Aí filho foi- e tal. Eu queria, mas minha mulher falou que não dava, entendeu? Aí o cara casou, filhão. Aí a mulher não, manda tem que ser uma mesmo. casa só. E essa história de que o cara manda em casa, a mulher manda mesmo. Manda. E tem que mandar mesmo, tem que mandar mesmo. Elas são muito melhor do que a gente. Minha esposa é O bênção na homem minha fala a vida. última palavra. Tá bom, eu faço. Sim, senhora. Sim, senhora. Claro, amor. Claro, amor. Mas assim, cara, eu converti muitos anos antes de vir, tá? Sim. Converti lá e Deus realmente tocou minha vida, me tirou de uma situação onde eu era muito perdido mesmo. Mas converti, comecei a estudar muito, eu era muito questionador. Então, assim, Que idade que tu tinha quando tu te converteu? uns 25, 25 anos. tô chutando uns 25, 26, nessa faixa aí. Eu não lembro direitinho, não. Tem muitos anos, mas assim, eu converti e eu era muito questionador. Muito questionador. Eu queria, ouvir os caras falando, principalmente você vê no Brasil, o cara abusando muito de Sim. religião, o cara usando isso pra tomar dinheiro, pra poder controlar. Eu chegava pro cara na igreja que eu fui, né? E fui na igreja atrás de mulher. Fui atrás de mulher. E cheguei lá, tô lá, o cara começou a falar, eu não aguentei, comecei a chorar. O Espírito Santo tocou e eu comecei a chorar. Não tem como explicar esse tipo de irado. coisa. Você não explica. Assim, jamais você falasse comigo que ia acontecer um dia comigo, eu falava, você tá maluco. Esse negócio de Bíblia é coisa de doido. Tentei ler a Bíblia antes de ser cristão. Eu li assim e falava, isso é coisa de maluco. Pensava assim, né? Mas me converti, passei um tempo muito questionador e comecei a estudar a Bíblia. Fui fazer teologia. Porque, eu queria entender por que o cara falava. Então, eu queria entender por que todo mundo me perguntava, você tá dando seu dinheiro pra igreja? Sim. Cara, era aquela visão que todo mundo vinha. Eu converti, comecei a parar daquele negócio de sair, de ficar com mulher e tal. Aí os meus amigos começaram, né? Mas você tá no auge, cara. Você tem dinheiro, você tem carro, você tem tudo, e agora você não vai fazer isso, mas você tá dando seu dinheiro pra igreja. Os caras questionavam. Principalmente os próximos, assim, que, os caras viam uma mudança completamente diferente, o cara assusta. Mas, comecei a encontrar muita satisfação em ajudar os outros. Comecei a entender que era muito mais... Eu já ajudava os outros antes, né? Mas eu comecei a entender que existia algo diferente. Existia um prazer, uma satisfação em ver eu ajudando alguém que eu não conseguia explicar. Até eu chegar numa maturidade de entender que isso era mais um chamado, foi algo que Deus colocou em mim desde sempre, porque existia um propósito nisso. Demorou. Mas cara, foi assim que eu descobri. Eu me converti, comecei a estudar, questionava a Bíblia. Chegava pro pastor e falava isso aqui. Mas não chegava tipo assim, pastor, eu não entendi, não. Chegava assim, cara, mas isso aqui que Deus tá falando aqui, isso aqui tá errado, ó. Chegava no tupetudo mesmo, assim, aqui, ó, tá errado. E o cara, pastor, né, anos de experiência, o cara naquela paciência, não, olha só, deixa eu te explicar. Eu lembro que a primeira vez que eu acabei de ler a Bíblia, aí, tava naquela empolgação, li a Bíblia correndo em uma vez, cara. Em menos de um ano, li a Bíblia toda, cheguei pra ele no final, li tudo. Entendi tudo. Só tem uma coisa que eu não... o que tá escrito aqui dá pra viver, dá. Só tem uma coisa que não dá. Não dá pra ficar sem mulher, cara. Não dá. Sim, né? No auge. É macho, cara. Sangue que corre aqui, você tá doido? Como não dá? Sem mulher não dá, velho. Não dá. Aí eu lembro do pastor, uma sabedoria, ele olhou pra mim assim, riu e falou assim, fica tranquilo. Quem vai te convencer não sou eu.
tem um tal do Espírito Santo que ele vai te convencer. Até chegar no ponto, cara, essa é real. Aí saía, ficava com a mulher, né? Aí beleza, passava a noite com ela. Aí, pô, no outro dia, por que eu fiz isso, cara? Mas na hora... Isso tudo lá em Minas. Lá em Minas. Solteirão, tava solteiro na época, né? Cidade lá? Eu sou de BH mesmo. BH. Aí, pô, passava, aí, pô, saía com outra mulher na outra noite. 7% de gordura. Tava naquela, né? Trincado, tava. Eu mostrei uma foto pra minha esposa uma vez, ó, isso aqui era seu marido. Ela, meu Deus, podia voltar, né? soltou assim, velho. Podia voltar, né? Mas assim, cara, chegou num ponto que eu saía com a mulher e, cara, passava a noite com a mulher, cara, não dava. Já não conseguia, cara. Já tava começando a passar vergonha. Porque, cara, não fazia mais sentido. Chega num ponto que tudo que você tem demais não faz sentido, cara. E aí eu comecei a entender. Então, assim, do jeito que ele falou, aconteceu. Até chegar no ponto de realmente ficar solteiro muito tempo. Foi a Austrália. A Austrália foi um ponto muito decisivo. Quando eu cheguei, eu queria muito fazer as coisas de forma correta, queria muito mudar realmente mais a minha vida, e aí ali eu tomei uma decisão, que não ficaria com ninguém sem ser minha esposa. Foram Quanto tempo até encontrar ela? Foram 4 anos de Austrália até... Assim, a gente se conheceu antes, mas até realmente ter algo. Tem alguma coisa. Foram 4 anos. Se conheceram na igreja? Ou... Conheci num estudo bíblico na casa do pastor. Pô, a minha esposa, quando me tu conheceu... foi lá atrás de mulher, no fim tu encontrou. Não fui, né? Eu não fui, mas assim... esse é quase legal, porque a minha esposa contou isso depois. O Saulo, na realidade, contou depois. Que quando ela me conheceu, o Saulo, que é um amigo nosso, falou com ela assim, o cara tava te olhando, hein, não sei o quê. Brincou com ela. Ela virou pra ele e falou assim, nem se fosse o último homem da Gold Coast. A gente paga a língua, né? A gente não tem jeito, cara. A gente paga a língua, não tem jeito. Mas assim, esse chamado de ajudar pessoas, ele veio, eu comecei a entender, mudei pra Austrália, passei muito aperto. E aí, pô, porque eu passei muito aperto e tava muito assim, a galera chegando muito perdida, eu comecei a ajudar. Aí comecei a ajudar. Não, vem cá, fica aqui em casa. Pode ficar aqui, cara. A pessoa tava sem lugar pra morar. Pode ficar aqui, velho, não tem problema. E aí começou a girar, começou a conhecer muita gente. Foi daí que eu comecei a perceber que o dom, o chamado na minha vida era, de alguma forma, representar a Cristo, trazendo para aquela pessoa, naquele momento, um certo alívio. Sim. Esse foi como eu percebi. Disso a coisa começou a pedalar. Até chegar num ponto de maturidade, de entendimento, que veio uma proposta para trabalhar com isso. Quando chegou a proposta para trabalhar com isso, eu falei, bom, agora... Realmente não tem como negar. Porque na minha cabeça, o meu futuro era pastoreando uma igreja. Na minha mentalidade, eu passei os últimos 8 anos, eu passei 6 só estudando Bíblia. Só para o cara chegava para mim, dava estudo bíblico, o cara chegava para mim, mas isso aqui é a Bíblia. Não, peraí, deixa eu te explicar. Isso aqui não é bem assim. Você precisa entender. Só para quando o cara questionasse, e até chegar no ponto de entender, meu chamado é para, cara, tá no hospital, precisa comprar um carro, tá com dificuldade, cara... Não consigo, tomei a multa, seja o que for, cara. A conta do Uber não funciona, cara, o que eu faço? Sim. Sempre tem, normal, sempre tradicional. A conta do Uber. O que eu sei de pessoas que tu já ajudou e nunca viu a tua cara, tu acredita? Não, um monte de gente. O cara chega pra mim, você já me ajudou, fala assim... Pô, eu vi o Antônio aquele dia, semana passada. Primeira vez. A galera, tu ajuda as pessoas, daí eu acho que tem a foto da tua filhinha na... Tem. Então, no WhatsApp, tu ajuda a galera lá e, tipo... A minha namorada falou, pô, eu nunca vi o Antônio, ele já me ajudou muito. Não, vai ser muito bom ver o podcast e tudo mais, porque eu nunca vi a cara dele. E hoje, onde que é a célula sua? Então, a gente que vocês fazem? A gente começou um grupo agora de homens, né? Mas a gente tem culto mesmo. A gente tem o culto lá, segundo e quarto domingo do mês, em português. De vez em quando eu prego lá, tava até contando no começo aqui, eu prego, eu mando no grupo da galera. Galera, eu que tô pregando, viu? Tem uns aí que estão precisando de ajuda que eu sei que pode ir lá, viu? Pode ir lá. Brasileiros em Gold Coast, sempre eu posso ir lá. Mas a gente faz segundo e quarto domingo do mês, o culto em português, com ceia, louvor, é bem legal, é bem bênção, a galera é bem família. A gente, que massa. A estrutura que tá ali junto já tem 5, 6 anos que a gente caminha junto. Então, dessa casa em Surfers que a gente morou junto, hoje mora quase todo mundo num condomínio, cada um na sua casa. Que doideira. Então a gente tem um condomínio que a gente mora, esse condomínio que eu moro em Neran, que são 14 casas de brasileiros. Caramba. A gente tem um grupo do condomínio. Alguém tem arroz? Alguém tem isso? Tipo assim, é um senso de comunidade mesmo. Cara, e tá tendo tanto brasileiro. Tipo, no condomínio que você mora tem muito brasileiro também, né? Eu moro no Kiha Shores. No Kiha Shores. O Kiha Shores tem muito brasileiro. Sempre teve. Tem restaurante lá que é italiano brasileiro. Brasileiro. Também. Tem o The Park ali também, Tchugum, muito brasileiro. Tem, não.
A comunidade vai se juntando, mas é bem legal essa questão de você viver em comunidade, de você ter assim, pô, ontem eu tava em casa com minha esposa, com minha filha, e chegou o menino do Cacá lá, bate na porta, 2 anos de idade, bate na porta. Oi, do nada. Daí a pouco chega o pai correndo atrás. Cadê? Tá aí? Tá aí. Tipo assim, é bem legal. É que você vai criando esse É. vínculo familiar, você vai criando, tipo... Não é sua família, mas você consegue ter um Se torna, né? conforto ali com essas pessoas. Você Na hora do consegue- aperto, na hora da necessidade, você tem alguém Exatamente, pra você tem alguém contar pra, com, pra Porque te dar um suporte. Aqui a gente tem que se abraçar em outras pessoas também, porque a família é muito longe e tudo Muito mais, longe. né? Não, você sai, eu falo com a galera, né? Você sai do Brasil onde você era alguém, você tinha um reconhecimento profissional, reconhecimento social, reconhecimento familiar. Aí você chega aqui, você não tem o profissional, porque você mexe com edição de vídeo há tantos anos, aí chega aqui, tá lá, limpando o parque, debaixo de chuva, aí você olha assim, cara, o que eu tô fazendo da minha vida no âmbito profissional? Aí, pô, você tinha seus amigos que você podia reclamar quando tava acontecendo alguma coisa. Exatamente. Aí você chega aqui, você não tem alguém que você pode confiar e, pô, desabafar mesmo. Tem que criar essa... Você não tem. E aí, pô, você não tem sua família, que pelo menos, pô, vou passar o domingão com minha mãe. Minha mãe vai fazer comida pra mim, vai fazer isso ou vai fazer aquilo. Não, tu tem que ir lá fazer comida. Aí, cara, você fica assim, pô, você fica aquela frustração interna. É o que a gente falou no começo ali, a maturidade vem muito rápido. Tem... Você é obrigado e por a isso crescer. que, cara, e realmente é um confronto você vir pra cá. Eu já conheci gente que chegou aqui, um mês foi embora. Um mês. Ah, não. Eu tenho caso de gente que chegou. Não tô brincando, chegou. Deu 3 dias, chegou na agência e tô indo embora. Sério? 3 dias. Mas- 3 dias. Tudo pago, perdeu o dinheiro. Por tudo. causa dessa... É, porque não dá a coisa assim. A pressão é abriu forte. tudo, tipo assim, cara, Você sai assim, totalmente da zona de conforto, né? completamente, Você não- completamente. Eu tenho vários casos legais. Tem gente que chegou 3 dias. Cara, recebi uma notícia aqui que eu vou. Não sei o que eu faço. O que foi, cara? Fica tranquilo. O cara nervosão, assim, sabe? Não, velho, porque não sei o que eu faço e tal. O que foi? Minha namorada mandou aqui que tá grávida. Nossa. Acabou de chegar, velho. O cara Acabou tinha um de chegar. namoro, não tinha casamento ou coisa parecida, não. O cara chegou 3 dias, ela manda o exame, assim, ó. Mas Cara, ela cada veio com cara. ela... Não, ela no Brasil, o cara aqui. Aquele Nossa, relacionamento era um namoro, bichinho mas não ficou tinha, igual não tinha aquela coisa cachorro molhado. séria, você entendeu? Meu Deus cara, do mano, céu. cachorro molhado. Velho, e o cara Triste. assim, o que eu faço? E o cara não tem com quem conversar. O É. cara acabou de chegar, tem 3 dias. É. O cara, o que eu faço? E sim, você tem que, pô, olha só, velho, fica calmo, fica tranquilo. No mínimo 9 meses até nascer, fica tranquilo. Calma, Tiquinho, calma que nós vamos pensar. Pro cara dar aquela acalmada, que o cara tá nervoso. Sim. Mas, cara, tem inúmeras situações, assim, pai, mãe, adoece, cara. É, Hospital, exatamente. câncer, Eu teve vários eu casos ia assim, que, comentar assim, isso. não Quando tem- um familiar, tipo, falece no Brasil, você E tá aqui, não cara, dá é tempo de muito chegar. difícil. Não dá. Não dá tempo de Porque chegar. aconteceu isso comigo recentemente, tal, um familiar meu faleceu e, tipo, ele era meu vizinho, assim, então... Pra mim foi, tipo assim, não sabia o que fazer. Quando minha mãe me ligou, falou assim, ó, tal pessoa faleceu, do nada, tipo, ele morreu dormindo. Dormindo, tipo assim, não tinha nada, não tinha nenhum problema, tinha 45 anos. Morreu dormindo. E daí, tipo, como que você vai pegar um avião pra chegar aqui? Você não vai chegar, você já vai chegar, já vai ter acabado tudo. Tipo, você não consegue chegar pra... Não chega a tempo. Porque é 2 dias, tá no velório, 10 horas no máximo ali, 5 horas de velório, já era. Como que você chega no Brasil, tá ligado? Peguei vários casos assim, E- né? Isso é um E esse, bizarro. esse, são os é mais um, difíceis. esse é um negócio que você fica, tipo... Sim, Será sim. que vale a pena? Ou vale a pena estar... Aí você pesa a família, você pesa a Exatamente. distância. Aí Porque, pesa muito. querendo ou não, pra mim, minha família é muito importante pra mim. Então, o quanto vale a pena eu estar longe deles também é um peso que tem que se pôr na balança, assim, hoje. Assim, eu sou da opinião que, assim, é bom pra pessoa vir, viver um tempo afastado e crescer, amadurecer. Isso é interessante. E você passa a visualizar o relacionamento familiar de outra forma. Porque quando se você volta ou quando você vai de férias, cara, é outra coisa. É outra. O sentimento que você tem, eu lembro de eu estar aqui, cara, porque eu sempre morei junto lá, eu nunca tive saudade. Uhum, Você sentir saudade, falar, pô, aí você pensar nisso, pô, será que vale a pena eu estar longe? exatamente. Então, assim, pra grande maioria, não vai ser o caso, mas no meu caso, eu sempre vi assim, ó, existe um propósito pra eu estar aqui. Exatamente. Então, assim, pelo lado, aí voltando pro lado espiritual mesmo, pro lado religioso, eu sei que Deus me trouxe com um propósito. Então, assim, até que ele fale comigo, esse propósito está cumprido, E parte pra volte outra. ou não, cara, eu sigo nesse propósito porque eu sei que ele sabe mais do que eu. Então, você ter a fé nesse sentido pra quem tá, né, do outro lado do mundo, fora, distante, seja qual seja, ela é muito importante que ela te ajuda muito nesse muito. sentido. Ajuda muito mesmo. Exatamente. Quem não tem, eu vejo assim, eu não tô falando nem do cara ser crente, que nem eu.
Tô falando do cara crer em algo, Uhum. né? Só do cara crer em algo, ele já tem algo que ele Vai se ajuda. abraçar, né? Que ajuda, É. que ajuda. Obviamente, eu vou sempre falar, pô, vem pro meu lado aqui comigo lá pra igreja Uhum. pregar comigo lá, que você vai ver que é bom. Mas o cara ter em algo que ele crê além já ajuda um tiquinho. Sim. Porque, assim, a partir do momento que eu vejo que existe um propósito, que existe uma missão, e que eu consigo enxergar como Deus abençoou e foi abrindo as portas certas, na hora certa, como não foi tudo na força do meu braço, como é Ele que está fazendo, eu começo a confiar mais. Então, mesmo numa situação de doença, coisa que eu já vivi também, pô, minha mãe teve que fazer cirurgia, coisa parecida, e você ficar assim, pô, não tô lá, ou coisa parecida, ó, eu confio que Deus está cuidando lá que nem está cuidando aqui. A fé- Essa fé te ajuda muito a sustentar mais. Exatamente. E você saber o seu propósito é algo que eu converso muito com a galera que vai renovar visto. Ah, vou renovar meu visto, não sei o que eu faço. Isso é assim, todo dia. Não sei o que eu faço. Porque o cara não sabe, velho. O cara chegou, você tá com 21 anos, aí você chegou, pô, você faz isso a vida inteira. Aí, pô, quero ficar. Fotografia é um caminho pra ficar? Não, você vai ter que pensar numa outra carreira pra poder ficar aqui. Aí o cara vai fazer algo que ele não gosta, que ele não tem intimidade, e ele tem que escolher um desses cursos que é um caminho, o cara fica completamente perdido, natural. Você fica meio que refém por um tempo de algo, né? Não tem como. Só que assim, o cara não sabe. Tá, beleza, nada disso me interessa. Qual que eu vou fazer? O cara vem nessa, né? Eu começo muito a conversar com a pessoa no sentido, olha, peraí, começa a pensar no que você ama. O que arde no seu coração? Eu faço muito essa pergunta pra galera que tá renovando visto. Olha só, então a gente trabalha, a gente vive, porque tem que, né, acordar de manhã e pagar boleto. Essa é a realidade, a gente tem que fazer. Se você ficasse bilionário amanhã e trabalhar não fosse mais um problema, o que você faria da sua vida? Além de ir lá gastar o dinheiro no shopping, viajar, comprar, que você vai fazer isso tudo, mas uma hora você vai ter tudo que você quer, o que você faria? O que te faz de manhã, cara, quando você acorda? Motiva, né? O que você acorda e você abre? Você levanta da cama pra quê? Então, por assim, cara, eu levanto da cama empolgado pra ir trabalhar. Porque eu amo fazer o que eu faço. Tem a parte chata? Lógico que tem parte chata. Todo Sistema, trabalho não tem. sei o que tal. Mas, cara, eu amo fazer o que eu faço. Existe um senso de satisfação de conhecer alguém. Pô, você me ajudou, cara, num momento que eu precisava. Pô, obrigado. O outro fala, pô, minha mãe mandou chamar você pro podcast. Cara, eu chego pra minha esposa, pô, a mãe do cara mandou... Quem é? Tem a menor ideia. Eu não sei quem é a mãe do cara. Eu não tenho. Como eu já tive mãe que me chamou no WhatsApp, pô, me passaram o seu contato. Meu filho ou minha filha tá passando um problema aí, que eu não sei quem é o filho também. Do nada. E chega, né? Então, eu começo a questionar nesse sentido. Peraí, o que você ama fazer? Eu amo fazer o que eu faço. Mas o que você ama? O que você faria de graça pelo resto da sua vida se você não tivesse que trabalhar? Aí eu começo a desenhar algo nesse sentido. Vamos descobrir o seu chamado, o seu propósito, para a gente começar a desenhar algo. Se é possível, através do seu chamado e do seu propósito, você viver aquilo, ou se você vai ter que focar em algo que vai prover recurso suficiente para você poder viver o seu chamado em paralelo. Sim. Eu faço muito isso com a galera. Que é muito mais, e vai muito além da questão de ser alguém que trabalha numa agência de intercâmbio. Eu já fazia antes de trabalhar. Já cansei de pegar gente antes, porque era por causa da célula. Então o cara vinha, pô, não sei o que eu faço, o que você acha, eu confio em você. Eles estão tentando me vender isso, isso e isso. Então eu vi os orçamentos, né, das agências. Estão tentando me vender isso, isso e isso. O que você acha? De sentar e, peraí, vamos conversar. O que você acha? O que você vê Deus te chamando? Como é que você vê? O que você ama, Pô, cara? e é muito legal que isso tenha se tornado uma profissão, né? Tipo, Claro. no seu caso, que, tipo, te contrataram pessoas. Cara, eu acho que gostar de fazer uma coisa e ainda ganhar dinheiro com isso, pô, você viver o juntou, sonho. você viver o juntou sonho. duas É coisas meu sonho. e eu acho, nossa, pra mim, o meu caso com você, acho que foi, sofri um acidente de moto, daí, pô, não sabia o que eu fazia e tal, tava desesperado. Foi a única época que eu falei assim, mano, acho que eu vou voltar embora. Porque eu fiquei um mês sem trabalhar, fiquei tipo, nossa, isso pra mim me machucou. Mas o que foi bom também foi que eu cheguei aqui, o meu foi um caso que a gente comentou no começo, que eu apliquei meu visto, no outro dia já tava, então eu peguei a primeira passagem, a mais barata que eu achei, pra vir. Então eu cheguei aqui 2 meses e meio antes da minha aula começar. Então, tipo, eu fiquei muito tempo aqui só trabalhando. E sem conhecer muita gente. Sem conhecer muita gente, mas só que eu fiquei muito tempo trabalhando. Cheguei, comecei a trabalhar já no outro dia no parque. Comprei uma moto, comecei a fazer delivery. Nossa, delivery...
eu fiz 1.000 corridas em 3 meses. É muita corrida. 1.000 corridas em 3 meses. Você já pode dar workshop do Uber Eats. Aí, pô, fiz corrida e tal. E foi o que me ajudou nessa época que fiquei um mês ali, tipo, sem fazer nada, sem poder ir pra escola, sem poder trabalhar. Foi o que me ajudou eu ter dinheiro para pagar todas as contas. Porque as contas aqui é semanalmente. Então não para de chegar nunca. Para. Nunca para de chegar a conta aqui. Não para. Casa, então, meu Deus, casa é... Hoje em dia... Hoje ainda tá muito difícil de achar casa, mas na época ali... Que loucura, né? Foi uma época difícil, então... E hoje também tu faz o que tu planeja. Hoje eu também tô fazendo isso, ganhando dinheiro. Os dois fazem o que amam. Cara, eu amo o que eu faço, cara. Eu levanto pra trabalhar empolgado. E como foi a chegada dessa na agência, quando tu chegou na agência e tipo, tu começou a ganhar pra fazer o que tu sempre sonhou? Foi um conflito interno muito grande. Porque eu nunca aceitei. Muita gente ofereceu muitas vezes dinheiro, né? Não, vou te pagar, que você me ajudou, pro seu tempo e tal. Era muito comum. Principalmente quando eu ajudava um estranho, o cara, não, seu serviço e tal. Isso é comum. Mesmo no WhatsApp, às vezes, faço videochamada com alguém no Brasil, 1 hora e meia, a pessoa pergunta às vezes, né? Quanto é? E assim, sempre foi um conflito muito grande pra mim aceitar receber dinheiro pra ajudar alguém. Porque deixa de ser uma ajuda gratuita, se torna um comércio. E, cara, eu cansei de ouvir propostas nesse sentido, de gente que tinha a mentalidade muito mais financeira. E, cara, dá pra monetizar o que você tá fazendo. Dá pra você criar um canal, pra você fazer isso, pra você ficar meio que... Pelo menos aqui dá pra você começar a criar um nome e usar disso pra você ganhar dinheiro. E as pessoas que são mais inteligentes e que viam que eu não tinha esse desejo de, tipo assim, não, cara, não dá pra cobrar pra ajudar, que não dá pra cobrar pra ajudar, que eu tinha esse conflito, as mais inteligentes ainda falavam assim, cara, se tu ganhar mais dinheiro, você vai conseguir ajudar mais gente. Os caras esperam. Inteligente. A ideia do cara é inteligente. Pensando financeiramente no modelo de negócio, certíssimo. Mas, cara, pra mim, pelo menos, cobrar pra ajudar nunca coube perante a minha fé. Cara, como cristão, o que a Bíblia me ensina é que a gente compartilha de tudo. A Bíblia fala que os irmãos, eles compartilhavam de tudo. Não tinha, isso aqui é meu, isso aqui é seu. Cara, era tudo de todos. E eu sonho viver isso também. Então, assim, óbvio que poderia ter aproveitado e ganhado dinheiro, tive algumas oportunidades, sim. Já passei aperto de estando casado ali, minha esposa sem trabalhar, eu quebrei o pé, tiveram situações que a gente passa, né? Sim. Você fica assim, você tá naquela situação, cara, de tipo assim, cara, se olhar assim, não ter dinheiro pra comprar, você ficar preocupado assim de, Deus, ajuda, viu? Conta café mesmo, ok? Mas, velho, sempre me incomodou muito essa questão de receber dinheiro pra ajudar. Então foi uma das questões quando eu fui trabalhar que eu falei, não quero ser vendedor. Eu não quero ter que tirar proveito do que eu tô fazendo de ajudar os outros para poder trazer recurso. Sim. Então foi uma das... Assim, era uma condição desde o começo. Então quando eu sentei com a Rafa agora para conversar, eu falei com ela, olha, não dá para eu ser vendedor, eu não consigo. Pode ter certeza que eu ajudando pessoas, eventualmente vão ter pessoas que vão confiar no que eu tô falando. Exatamente. E acontece constantemente. A pessoa chega para mim, eu confio no que você tá me falando. Eu tô com várias propostas, várias agências. E às vezes a pessoa, vários casos, né? Que eu ajudei muito. E a pessoa não veio ajudar comigo. E é outro conflito. Não veio renovar comigo. Que é outro conflito. Que eu falei, poxa, desse cara pra caramba, esse cara não renovou comigo. Cara, eu ficava assim. No começo, principalmente, eu ficava assim. Até acalmar e amadurecer. Cara, eu tô aqui pra ajudar o cara. Uhum. Se ele confiar no meu trabalho, se ele confiar em mim, se ele vier nesse ponto, beleza, bom. Mas se não vier, cara, vai vir. Porque quem abriu a vaga de trabalho foi Deus. Quem me deu o dom foi Deus. Quem abriu todas as portas para eu estar nesse lugar foi Deus. Deus também vai mandar quem Ele quiser que venha fechar comigo ou não. Mas num primeiro momento foi muito conflituoso. De tipo assim, não aceitar dinheiro. No começo ali. Nossa, foi muito conflituoso. De poder enxergar isso de forma mais natural. De tipo assim, cara, eu tô recebendo pra ajudar os outros. Tá me incomodando. Ficava incomodado assim, cara. Ah, você se incomodava de receber. No começo, sim. Porque eu tava trabalhando pra ajudar os outros. E assim, a mentalidade de quem era minha chefe era assim, cara, esse ótimo. cara vai. Começou, na hora que ela começou a ver que eu ajudando os outros tava de alguma forma trazendo resultado, começou a me liberar mais ainda pra ajudar os outros. Porque financeiramente pra ela, tudo certo, não tem nada de errado. É pra mim, dentro da minha fé, que era um conflito de constantemente eu ter que me vigiar. A gente tem que se vigiar, cara. Eu tenho que me vigiar. Peraí, eu tô fazendo pra trazer gente pra agência ou eu tô fazendo de fato de graça pra poder ajudar a pessoa? Entendi. De eu não, tipo assim, querer
a pessoa, ajudei a pessoa, ó, não esquece de mim quando você for renovar o visto, não. Tipo claro. assim, de não fazer isso. Cara, foi muito difícil no primeiro ano. Hoje, bem mais tranquilo, bem mais suave, mas E hoje, pra você, qual, no pé da letra, assim, o que que um student support ele faz? Qual é o... Cara, eu vou te falar o seguinte, eu acho, tá? E é difícil falar porque fica parecendo que é... Eu sei que... eu não quero soar arrogante, Uhum. mas o que eu comecei de trabalho a fazer, eu acho que não existia da forma que eu fazia. Entendi. Já existia a função de um suporte ao estudante, Uhum. que em geral é o cara que te vendeu. O cara que te vendeu, Sim. você chegou, então você fez com o Renatinho lá, você chegou, pô, o Renatinho é o cara que vai fazer seu TFN, vai com você no banco, tal, vai resolver os pepinos ali contigo. Só que esse Renatinho, ele tem que te dar esse suporte e ele tem que continuar vendendo, porque ele é vendedor. Ele tem Sim, que, né, bater exatamente. então, chegou quando eu comecei a fazer a função, e eu não sabia como é que funcionava, porque eu não tinha trabalhado com isso, eu continuei fazendo o que eu sempre fiz. Cara, você tá precisando de ajuda? O que você precisa? Não, passa aqui na agência, eu troco ideia contigo, te ajudo aqui, faço isso, faço aquilo e tal. Continuei fazendo. Então, acho que meio que o fato de eu ter feito dessa forma, meio que mudou um tiquinho a mentalidade de algumas empresas. Tanto que onde eu trabalho hoje, lá na Like Global, lá com a Rafa, não existia essa função. Agora existe. Não existia, mas que viu que, ó, peraí, eu sempre falei isso com algumas pessoas, olha, se eu invisto na comunidade que eu tô ali, se eu crio laço, se eu ajudo aquela comunidade, cara, é certo que isso vai voltar para mim. Com certeza. Cara, você faz com o bem, certeza. cara, não adianta. Você vai receber o bem de volta, isso é certo, cara. É Mesmo que você não receba, ainda assim você vai receber Não, de é Deus uma, no final. eu acho que é, Não tem eu erro. acho que é realmente uma necessidade das agências. Muita não, gente... não, é só... Né, tipo, não necessidade, mas o que um student support ajuda você é brincadeira. Tipo assim, é muito bom ter uma pessoa que você... Pode contar. Exatamente, é muito bom isso. Mas é muito difícil trabalhar nessa profissão. O grande desafio de ser um student support é você não deixar você, tipo assim, eu já ajudei gente a preencher TFN ou ABN, sei lá, 1000 vezes. 1000 vezes, entendeu? Cara, pra mim, não, filhão, segue o passo a passo aí. Que, cara, eu já vi, eu sei que funciona. E, assim, eu já vi 500 alunos que só no passo a passo não me incomodou, não falou nada comigo, e já vi 500 que, tipo assim, tá o passo a passo escrito. E não E entendeu o cara nada. não entendeu nada, e o cara vem você, cara. Você fala assim, você entender que cada um é diferente e de que você não pode tratar isso como algo já natural. Porque Entendi. pra você que acabou de chegar, não é natural. Não é, cara. É difícil na profissão você, sendo student support, você conseguir lidar com isso de forma não automática mais. De você, cada um, é um processo do zero de novo, de ter a paciência de repetir a mesma coisa 1000 vezes. É cada um. Cara, não tem como. Essa é a grande dificuldade. E é um dos motivos que eu vejo que gira muito a profissão. Porque o cara vai ficando sem paciência, o cara vai ficando cansado, ele cansa mesmo daquilo. Porque, pô, o cara tá de saco cheio já. É difícil, cara, é difícil. Por isso que eu falo muito, quando lá atrás eu tive uma reunião que o pessoal juntou, né? Quando eu ainda trabalhava na West One, eu tive uma reunião com o pessoal da cúpula de cima, assim, né? Não, o que você tá fazendo? Tá dando um resultado legal, né? Eu falo, ó, eu faço isso. Eu faço o que Deus me chamou pra fazer. Tem muito a ver com a minha fé. Mas, eu falo, como é que a gente faz pra fazer isso nas outras West One? Eu falo, cara, vai arrumar alguém dentro da igreja que tem o mesmo chamado que eu. É assim que você vai arrumar? Não, essa é a realidade. Eu não sei, não tem outra. Se você encontrar alguém que tem esse chamado e colocar a pessoa pra fazer isso, pode escrever. Você vai ver o nome, pelo menos, melhorar. Sim. Você vai ver, cara, é uma realidade. Se você investir na sua comunidade, pô, é certo. Começa a pensar, não que você não tenha que ganhar dinheiro. O negócio tem que ganhar dinheiro, tem que fazer dinheiro. Como é que vai pagar meu salário se não fizer dinheiro? Tem Não filho, como. né? Você tem que... Mas, cara, é certo que se você investir... Tem uma propaganda, cara, que ela não tem preço. É o nome. Ah, tô com um problema. Pô, procura fulano. Cara, não tem conversa. Pô, tô com dificuldade aqui. Pô, cara, tá aqui o contato. Chama ele que ele vai te ajudar. Essa propaganda, ela não tem preço. Não adianta eu colocar o nome ali, eu patrocinar ou coisa parecida. Cara, não. Essa pessoa aqui é confiável. Essa pessoa... Isso aí, cara, não tem preço. Pessoas conectam com pessoas, não né? tem Tipo conversa, assim, não é assim, com a marca. A exatamente. marca vale, não tô desmerecendo de maneira alguma, a marca vale. Mas é a pessoa, o ser humano. A gente vive num mundo tanto chat GPT faz tudo, eu invisto milhões às vezes em propaganda para manter um nome, que cada vez menos o relacionamento pessoal é importante. Porque o importante é vender, é o comércio, é o gerar, monetizar. Que, cara, eu acho que a longo prazo vai mudar.
Porque o ser humano vai ficando cada vez mais isolado, cada vez mais sozinho, cada vez mais focado em algo, que eventualmente ele cai naquela situação. Eu tô muito sozinho, eu preciso de gente. E o relacionamento pessoal, ele vai criando esse vínculo que gera, cara, resultado. Eu acho que é muito mais nesse sentido a longo prazo. Exatamente. E hoje lá na Like Global, então você faz a parte de suporte, ajuda o pessoal com as dúvidas e, consequentemente, também, se acontecer, tá a Like Global para renovar o seu visto aí. A Rafa vai ficar feliz, não vai? Tá bom que você já é aluno lá, você já pode falar sem ser eu, entendeu? Você não tem que falar assim, não, porque foi o Antônio. Não, você já era eu vim antes. pela Like Global também. Não, fazem um trabalho. Eu conheço eles há muito tempo, então eu já conheci. Eu era aluno deles, né? Eu era aluno deles. Você veio para eles também? Não quando eu vim, mas quando eu renovei, eu passei muitos anos com eles. Ah, que legal. Com eles. Então, assim, a Rafa já me ajudou em algumas situações aí, a cara. Rafa é então, assim, sensacional. você pode falar melhor do que eu, né? Não, já conheço o trabalho deles antes desse cara trabalhar lá. Isso é só um plus. E qual que é a primeira... Quando a pessoa chega ali, acabou de chegar na Austrália, chegou ali na Like Global, tá para falar com você ali, qual que é o primeiro passo ali que vocês fazem? Então, em geral, o primeiro passo é antes, né? O cara tá no Brasil ainda. Aí eu entro em contato com o cara. Leon, olha só, como é que tá a acomodação? Como é que tá? Você tá chegando Gold ou Brisbane? Você já tem um transfer? Então, primeiro eu tento auxiliar o cara, que às vezes o cara tá perdidaço, o cara não sabe, né? Vou pegar um Uber, vou fazer isso e tal. Então, você já tem acomodação? Não tem. Vamos começar a tentar ajudar. Aí, o cara chegou, vai na agência ali, aí a gente começa. Chip de telefonia. Sim. Aí você tem um número australiano. Vamos no banco, abre a conta. Aí, abriu a conta, já dá pra você mandar o dinheiro da Wise pra sua conta. Né? Já dá pra você fazer isso aqui, já tem o cartão virtual, você já tá tranquilo, que o cartão da Wise não funciona direito. Tem Todo lugar mundo que passa não raiva. passa nem não passa a de jeito pau. nenhum, Não passa nem a pau. Então, assim, aí a gente faz pedido de TFN, USI. Aí você fez a parte burocrática, aí você, fala aí, o que você tá precisando? Não, tô tranquilo, cara, tá aqui, Canguru você pode vir nesse lugar, aproveita enquanto você ainda tem tempo, e na hora que você começar a trabalhar e estudar, tu não vai ter tempo. Vai lá, cara, vai na placa, tira foto, passeia, pega o ônibus e o tram. Conhece a cidade, né? Pega o ônibus e o tram, pega umas 3, 4 vezes. Pode ficar tranquilo, você vai pegar pro lado errado, você vai ter que descer, pegar do outro lado. Isso acontece com todo mundo. Só não esquece de bater o cartãozinho na entrada da saída pra você não tomar a multa, tá? Você fala assim, só não esquece que senão... Mas assim, o primeiro passo do cara é receber o cara e ver se tem uma necessidade específica além do que já tem que ser feito. Depois disso, aí, cara, é à medida que o cara vai precisando mesmo. Ele vai mandando mensagem. Isso aqui, quero trabalhar em obra. Cara, você tem que fazer white card. Tem português? Tem inglês? Tá zerado. Cara, você tá correndo risco aí, mas vai aqui na Blue Dog. Ou espera, quando tiver em português. Vou trabalhar com bar e restaurante. Tira o RSA. Aí você vai orientando o cara no passo a passo. Pra que serve o RSA? Quem vai trabalhar em bar e restaurante vai lidar com álcool. Qualquer coisa que tenha álcool, o cara tem que ter RSA. E Hospitality em geral. E o white card pra é obra. para obra. O cara vai trabalhar em obra, tem que ter o white card. Sim, tem outros, né? As empresas pedem, né? Pede, você não consegue trabalhar. Blue card para quem vai trabalhar com criança, com velhinho. Tem umas... A Austrália é cheia dessas mini certificações que você tem que ter. Credenciais. Que você tem que ter para poder trabalhar em determinada área. Então você vai orientando o cara nesse sentido até o cara conseguir. Conseguir um lugar para morar? Conseguir. Conseguir um trabalho? Conseguir. Aí você vê que a vida do cara começa a caminhar. Aí você vai ficando ali, aí, tá tudo bem? Tá tudo bem. Beleza, segue o baile. E vai. Sim. São várias formas que tem pra tirar o RSA. Tu acredita que eu nunca tirei o RSA? Eu também não tenho, não. Mas é porque nunca precisou, né? Você foi direto pra obra, então... Você tem um white card? White card. Tem. Eu não tenho. Chegou e foi fazer. E, eu me lembro que eu cheguei lá no white card e eu não entendi uma palavra de inglês. É que a Blue Dog é uma mãe, né? A Blue Dog é uma mãe. A Blue Dog é uma mãe. Não entendia nada, não entendia nada. De cada 100 que eu mando sem inglês, volta uns 10. Sério? Mas 90 passa. Sabe o que eu fiz? Eu cheguei lá apavorado. E o australiano que dá aula, que faz o curso lá, meu Deus, ele tem um sotaque muito, você não entende muito nada, forte. você não entende nada. Não tinha como entender. O que eu fiz? Eu olhei um australiano do meu lado, colei do lado dele e disse assim, help me, help me. E ali eu fiquei. Daquele jeito Senão eu você ia trampar, né? No dia de Daí no final ainda ele pega e começa a fazer um questionário pra todo mundo. Tem que fazer. E eu apavorado, porque tinha umas que era tipo de texto. E eu já não tava entendendo direito o que eu tinha posto. E era um texto grande. Tive que ler o texto pro cara. Imagina meu inglês eu lendo pra ele. Ele ficou me olhando com uma cara assim, dele só balançou a cabeça. E foi pra próxima questão. Foi. Mas assim, e essa é uma realidade, né? A dificuldade da língua mata muito o cara quando chega. Cara, mesmo quem tem inglês. Quando eu cheguei, cara, eu tinha inglês. Eu tinha para os Estados Unidos várias vezes.
Cara, primeiro telefonema que eu atendi na Austrália, meu Deus do céu, cara, eu não entendi. Eu falei, esses caras não falam inglês, velho. A língua que esses caras falam é outra, não é inglês. E o meu TFN, eu fiz ele no dia que eu cheguei, que isso aqui, mano, demorou muito pra vir. Acontece. Demorou muito. Acontece. E daí eu liguei na central lá, que a Alec Globo lá me passou o número. E daí eu liguei, mano, eu falei, nada, não tem como, não tem como falar. Aí tem como você... Aí eu descobri que tem como você colocar um tradutor no meio da conversa. Então o cara fala, aí entra uma tradutora que às vezes nem é brasileira, é tipo Portugal. assim, De Portugal é ou de tenso. algum lugar da África que fala Angolano também. Aí colocam essa pessoa pra traduzir o inglês, pra daí eu ser o português que não é o nosso português. É isso aí pra mesmo. mim. Daí eu falei, É isso mesmo. e daí a conversa que era 2 minutos, fica 20 minutos. Porque daí tem que passar entre um e outro. É isso mesmo. Mas são várias coisas, cara, que eu vi, assim, de estudo no suporte, que eu fui descobrindo, tinha coisa de estudante que eu não sabia, que foi sendo divulgado, cara, que não tinha, a galera não tinha acesso à informação. Sim. Tradução gratuita que o governo dá. Cara, 2017 ninguém sabia disso. As agências sabiam. E já tinha, as agências sabiam, mas não era divulgado. E já cara. tinha isso há muito tempo. Existia, são 10, a tradução, ela já existia para determinados tipos de visto, né? Uhum. Mas não era algo divulgado, cara. Que assim, eu fui, como estudante de suporte, eu fui descobrindo que, cara, eu comecei a soltar nos grupos. Pô, aqui é uma grana, né? Que você vai gastando ali. Quem trabalha de tradutor perdeu dinheiro, né? Isso é Você verdade. entendeu? De alguma forma, eu não conhecia nem os tradutores nessa época. Quando eu comecei, eu não tinha conhecimento do mercado em si. Uhum. Então, cara, eu descobri que era gratuito, eu mandava pros alunos aqui, ó, é grátis, você não paga nada. Mas é grátis já a partir do momento que você tá no Brasil ou só quando você chega Seu aqui? visto foi aprovado, você consegue. Você já pode precisa dos usar. dados da agência e tal, por causa de endereço, telefone e tal, mas tá lá, você tá no Brasil, pô, falta 20 dias pra você vir, você já pode pedir a carteira de motorista que quando você chegar já tá pronto. E Você não quanto gastou tempo nada. é, mais ou menos, pra... Depende do documento. Em geral é 20 dias, assim, pra ficar pronto. E Mas tu é pode grátis. pedir quantos 10. documentos? Até 10. documentos. Até 10. É. Eu nunca pedi nenhum. É. Eu Não, acho que agora eu que pedi- você já eu tem, pedi quem da já tá carteira. muitos anos, na hora que pede agora, você fala assim, ó, o serviço tá muito cheio, você já tá aqui há muitos anos, você não precisa mais não. Te vira, meu Te vira mesmo, é assim mesmo. Eu pedi habilitação também. É, mas quem acabou de chegar e pede, consegue, pô. É de boa. Economiza a habilitação. Pô, é 30, um 40 cento- dolinhos é. aí, pô. É outra coisa que eu fiz muito como estudante de suporte. Pô, eu ia lá e tentava fechar umas parcerias. Pô, não, vou te indicar o pessoal, vou começar a divulgar seu nome. Tem como você fazer mais barato? Eu nunca ganhei nada, cara. Ah, você pedia pra eles fazerem mais barato É, pro cliente porque final. assim, eu já não mandava mais assim, aqui ó, Que é o Antônio. doideira. Porque assim, as agências, eu tô falando de geral, tá? Uhum, Tem a parceria com alguém que faz e que dá uma comissão. exatamente. Normal, tem essa parceria. Começou a conectar. Eu comecei a descobrir gente que, pô, tem como você fazer mais barato? Eu não quero desconto. Quero que você dá pro aluno. Antes de começar a trabalhar em agência de intercâmbio, eu estava trabalhando numa clínica dentária. Uhum. Então, a minha função na clínica dentária era fechar parcerias comerciais com tudo quanto é negócio, inclusive as agências de intercâmbio. E aí foi quando eu conheci as agências de intercâmbio, quando eu comecei a conhecer o meio, foi quando eu comecei a receber proposta. Uhum. Porque eu cheguei, pô, meu nome é Antônio, aí o pessoal perguntava assim, Antônio, você tinha uma casa em Surfers? A galera já tinha ouvido falar, eu tal. E eu comecei a chegar e as agências, a clínica dentária oferecia uma comissão para as agências para indicar aluno, né? Que era a forma da agência indicar a gente. Eu comecei a lidar com donos e gerentes de agência que falavam assim, ó, pô, a gente oferece uma comissão assim, assim, assado, tal. Aí tinha agência, que eu achei sensacional, que virou para mim e falou assim, ó, não quero comissão não, dá o desconto pro meu aluno. Eu tive a agência que falou assim, só isso? Entendi. Você pega os dois, o cara quer mais dinheiro na comissão e tem gente que assim, cara, tô preocupado com o aluno. Eu comecei a viver isso. Então, quando eu virei o estudante de suporte, cara, eu queria ser esse cara aqui que, cara, eu quero facilitar pro cara de alguma forma. Eu fui correr atrás de gente que vende passagem de avião, de fechar parceria, cara, de alguém que já tinha nome e tal, cara, ó, eu preciso que você dá o desconto pro aluno. Ah, não, eu te ofereço comissão. Eu tive várias agências de viagem, porque tá nos grupos ali, vários entraram em contato, ó, pô, eu queria fechar uma parceria, a gente te dá uma comissão X, se você indicar a gente. Se vier por você, cara, eu não quero a comissão, eu quero que você ajude o cara, eu quero facilitar a vida do cara. Dá essa comissão de desconto, Dá pro cara, né? por desconto pro cara, porque o cara, pô, o cara vai ficar feliz, o cara vai recomendar você e se você prestar um serviço pro cara bom, eu vou continuar te indicando. Se você prestar um ruim também. Então, assim, as agências que eu tenho de turismo no Brasil que fazem isso, cara, é assim, você teve um problema com ele, eu ligo pro cara. Filhão, tô com um aluno assim, assim, assado, tá acontecendo isso, o que tá acontecendo? Porque senão eu paro de indicar o cara. Sim. Eu paro de indicar o cara. Não vale a pena. Querendo Eu ou vou não, queimar o suja meu o seu filme, nome. eu queimo o meu filme. Suja o seu nome. E aí, pô, mas são vários casos assim que foi muito legal. O Biel é um dos caras que eu indico. Ele e a Andréia, né? Eu indico os dois. Gosto muito da Andréia também. A Andréia é muito benção. Ajuda muita gente, mas
O Biel era um cara que ele trabalhava sozinho, cotando passagem. Tá com 3 funcionários. Que demais. Entrou no mercado, começou a divulgar o nome, e aí começou uma pessoa a indicar outra, uma pessoa a indicar outra. Tem 3 funcionários. O cara cresceu. Tá grande. E ele tá tem uma crescendo. empresa de Vende passagem de avião. aérea. É, Sim. o cara trabalha com milhas também, igual tem Uhum. outros modelos aí. E eu tenho a Andréia, que a Andréia, pô, já tem muitos anos de mercado, ajuda a gente pra caramba, quando precisa de alguma coisa urgente, milagre, assim, é ela, cara. Então, assim, eu tenho os dois. Que eu, pô, se um não tá legal, um tá de férias, um não tá conseguindo atender, eu mando o outro e tal. Mas, cara, nesse eu fui fazendo várias parcerias de diversas formas. Com Uhum. dentista. Eu fui algo que, assim, não... Eu vi muito acontecer, né? O aluno chegava na agência, tô precisando disso, como é que eu faço? Ó, isso aí você tem que... É nesse site, é nesse link, você Sim. faz por aqui. Que não existia esse suporte de, não, vem cá, deixa eu te mostrar. É assim, vai fazendo aí, na hora que você tiver uma dúvida. Que também tem a galera abusada, né? Chega, faz pra mim aí. Aí é Faz pra fogo, mim né? aí. Não tem jeito, tem todo Sim. mundo. Mas assim, pô, pode vir cá, senta comigo, eu vou te ajudar. Uhum. Que aí o cara tá inseguro, ó, isso aqui, como é que eu faço? Não, pode fazer assim, pode fazer assado. Então fui criando várias parcerias nesse sentido, foi bem legal. Foi um negócio que, assim, expandiu muito dentro dos grupos a questão da galera se ajudar. E os grupos de WhatsApp cresceu muito, Nossa, né? cresceu E até demais. os brasileiros estão crescendo bastante aqui. Eu vi que tem curso de barista. Tem, até o tem. White Card eu acho que tem agora, Tem, né? eu tava dando em brasileiro. português, né? Quem É. dava em português o curso era eu. É Sério? porque trocou a empresa agora. Que Era irado. lá na West One, pô. Era? Eu Era nem lá. sabia. Eu dava aqui e lá na Strategics em Brisbane. Aí tá trocando a empresa. Que o Yuri da Wise, Sim. tem a Labor Hire, o Yuri, eu conversei com ele um dia, ele tava dando workshop pra nós. Aí eu conversei com ele um dia, o Yuri, pô, cara, faz o White Card em português, velho. Tivemos essa E conversa. como... Uns 3 ou 4 meses ele conseguiu, fechou uma parceria e conseguiu. E a gente começou a dar. Cara, foi assim. Ninguém tinha. Foi algo novo. Tanto que agora em Sydney tem, agora no resto do país tem. Ninguém tinha. Tem Foi muito novo. brasileiro, né? Então, tudo que Foi você novo. Ou em consegue outra abrir- língua, né? Que bizarro. Foi bem tudo- legal, tudo foi que bem você legal. consegue abrir aqui em português, eu acho que vai ter cliente, porque tem Vai muito ter, brasileiro. não. né? Mas minha conversa com o Yuri, cara, nós vamos fazer em português. Deu certo, cara, começa a fazer espanhol. Porra. Começa a pegar outras. Foi um negócio que eu falei com o Yuri, que assim, deu, e o Yuri abraçou a ideia, deu super certo. Eu tô lá, ó, Yuri. Aí é o seguinte, põe eu pra traduzir. Eu tô ganhando dinheiro, você me paga a hora aí, eu tô feliz que eu tô ajudando os brasileiros, eu tô ganhando. Sim. E você vai ganhar dinheiro, fica bom pra todo mundo. Aí ele tá trocando de empresa agora, vai voltar a ter. Ele já sentamos, já conversamos, eu vou ter que fazer o white card da empresa nova pra ver como é que funciona, pra poder Pra traduzir. quem chegar sem inglês, Mas é que Já demora, deu um é caminho. tipo o processo que demora às vezes. Tá fechando contrato com outra empresa, vai montar uma estrutura. Mas eu tava dando, pô, eu que dei. Todas as turmas em português que tiveram aqui em Gold e em Brisbane fui eu. Olha. Todas, irado. sem exceção. Mas Aí, é... mais gente que eu conheço, né? O White Card, tá lá, salvo o contato lá, o White Card e tal. Uma galera. não, eu acho que. Nossa, o que você deve ter de network aqui, de gente que muita passou gente, por cara. ali pelas. Não. Ou Eu não só lembro. de entrar em contato mesmo. Às vezes eu digo assim, não, pô, o Rafael te indicou. Cara, na minha agenda tem uns 15 Rafael, cara. Tem uns 15 Rafael, você entendeu? Tipo assim, o Lucas te indicou, pô, cara, é cada coisa que assim, eu falo assim, meu Deus, eu não tenho a menor ideia. E quando os outros me cumprimentam na rua, que eu não lembro quem é? Aí pior, né? Cara, A e aí, pessoa fala, filho? "Nossa, nem me Eu lembro, só vou nem me lembro." naquela assim, ei, filhão, tranquilo? Como é que você tá? Tudo na paz? Cara, completamente. É muita gente, cara. É bom, porque, né, eu consigo ajudar muita gente, pô, mas às vezes é ruim. Eu já vi muita gente querer tentar se aproximar, criar um vínculo de amizade. Cara, eu não consegui. É humanamente impossível pra mim ser amigo de todo mundo. Criaram um grupo, pô, ano passado, criaram um grupo do churrasco, né? Iam fazer um churrasco pra mim. Tava todo mundo falando, vamos marcar um churrasco. Eu falei, vocês que tem que organizar o churrasco aí, ó. Criaram o grupo, cara, pra poder fazer o churrasco. E não consigo, não conheço todo mundo, não dá. Não dá, velho, ele não chega dá. no churrasco e não conhece ninguém. Tá Não ligado? dá, não dá. Aí ele não dá, ajudou velho. E todo como é que mundo. tua mulher lida com isso? Porque Então, tu assim, abraça a galera, leva pra dentro de casa. Não. Quando eu levei, Não, não. não. Com a mulher lá, sem chance. Ah, não, tá. não tem chance, Filho não tem e chance. coisa, né? Não, com ela lá não. Porque ela foi pro Brasil na época que tava na crise de acomodação. Sim. As nossas famílias, a gente casou durante o Covid, né? Então, eu não conheço a família da minha esposa. Ah, E ela não conhecia a minha. E a gente engravidou, teve criança, e aí que a fronteira foi abrir, né? Então, as nossas famílias não conheciam a nossa filha. Então, assim, eu trabalhando muito, e ela, né, ela fica em casa com a criança, que childcare aqui é caro pra caramba, né? Pra quem estuda, não tem conversa, não tem refresco. Então, assim, a gente organizou pra ela ir pro Brasil, pras famílias conhecerem, né? A minha família conhecer a minha esposa e a minha filha, e a família dela conhecer a nossa filha, A sua esposa né? é de De BH também. De BH também? É. Caramba. Família dela é no interior. O pai e a mãe moram no interiorzão, mas é BH também. Aí ela foi. No que ela foi, aconteceu isso.
estourou o negócio de acomodação. E aí eu tava sozinho em casa. Aí tinha lá em casa, nós chegamos a morar em 6 lá em casa. 2 quartos. Chegamos a morar em 6. Mas aí com ela aqui, sem chance. Tem a menor chance. E assim, nesses 6, assim, teve muita gente que estava chegando. Pô, tô chegando, preciso de um lugar pra ficar só hoje pra amanhã. E ficava lá em casa, de boa. Porque ela ficou 3 meses e meio no Brasil na época. Ela ficou um tempão. Que pra mim foi bênção, né? Foi assim, bênção. Não, no sentido assim, conseguir resolver, desembolar, trabalhar mais. Foi financeiramente. Mais Casa é financeiramente difícil. tá. O pessoal que vem achando que já vai conseguir uma casa por eles direto, já tem que tirar isso da mente. É muito difícil, né? Conseguir uma casa logo de cara. Então, mas aí entra muito o negócio das parcerias, né? Que eu tava falando. Cara, essa casa que eu tinha em Surface, que morou essa galera junto, eu fazia o contrato da imobiliária era com a First National de Surface. Eu ia lá direto resolver pepino da casa. Então eu conhecia o pessoal da agência, já tinha intimidade. Quando eu comecei a trabalhar com intercâmbio, eu fui lá, sentei com ele e falei assim, ó, senhor, eu tenho estudante chegando toda semana. Toda semana. Os caras têm dinheiro, porque tem que fazer comprovação financeira para vir. O pai, mãe, tá bancando, tem muita coisa que tem dinheiro. Só que não tem nada. Só tem o passaporte, a conta bancária, não tem nem TF, não tem nada ainda. Só que os caras não estão conseguindo, porque né, o primeiro é o mais difícil. Eu preciso de ajuda. Ele falou, não, vamos começar a tentar. Hoje eu devo ter uns 25 imóveis com aquela imobiliária alugada, que é aluno. Que chegou que não tem nada. O cara não tem nada. Que doideira. Você entendeu? É a parceria. É o você pensar o fora da caixinha. É você estar trabalhando com aquilo, mas peraí, como é que eu faço para ajudar o aluno mais? Eu comecei a correr atrás de gente que financiava carro para estudante. Peraí, não, tem que ter, pô. Se não tiver, eu vou montar, porque eu vou ganhar dinheiro. Tem que ter, você entendeu? Sim. E existe hoje o cara que financia o carro para estudante, mesmo que o cara tá com visto de 1 ano só. Entendi. Comecei a correr atrás. Então o cara chega em mim hoje, tem uma demanda, cara, se não existir alguém que solucione, eu tô correndo atrás de fazer uma parceria para solucionar aquilo. Eu tô tentando fazer isso, entendeu? Então existe a possibilidade. A grande dificuldade do cara às vezes é ter o dinheiro do bonde. Porque o cara acabou de chegar, aí o cara vê o imóvel, o cara tem que gastar 3, 4 mil dólares só para conseguir o imóvel. Essa é a dificuldade. Mas tem. O cara consegue. Você entendeu? Não é do jeito que quer, na hora que quer, mas consegue o imóvel no nome dele. Eu acho que, na real, se você tivesse uma grana, fica mais fácil. Não. E quem chega Com com a dinheiro é tudo grana... mais fácil. Imagina Sem se a pra grana, gente foi difícil encontrar um imóvel. Exatamente. Imagina pra quem chega com filho, com esposa, entre Esse 3 precisa pessoas. de uma Esse é o casa, pior. né? Filho aqui deve ser uma adrenalina chegar com um filho já aqui trazer. Com família eu sempre falo, olha, vou te dar bem a real, bem sincero. Vem um primeiro, organiza, prepara para receber e deixa... Porque eu tenho vários casos assim, né? E vem a esposa com o filho. Porque é mais fácil o homem chegar sozinho, começar a se virar, arrumar trabalho, começar a pedalar para na renovação vir a família. O ideal, eu diria que para se organizar é esse, porque o custo inicial é mais baixo, o cara começa a conseguir pedalar. Porque o custo de família... Quando vem família, eu falo, ó, vamos fazer uma reunião, porque o planejamento financeiro para a família é outro. Quanto sai uma creche, mais ou menos? Não sei se childcare aqui é de 130 a 150 o dia. O dia? O dia, pra você deixar a criança lá. Então, eu fiz essa conta com a minha esposa, né? A minha esposa é childcare educator. Então, ela era professora numa creche. Então, desde o começo ela falava, minha filha não vai pro childcare. Ela queria ficar em casa. E de alimentação, quanto gasta com a criança? Ah, cara. Varia muito. Né? Não, mas no childcare eles dão comida. Geralmente dão. Mas aí você pensa o seguinte, $150 um dia. 5 dias na semana, se a criança for $750. A gente fez a conta com minha esposa. Peraí, quanto você ganha por semana? Ah, eu ganho 800. Pô, peraí, eu vou botar a criança o dia inteiro no childcare, pra ficar longe da mãe, pra você trabalhar, ficar cansada o dia inteiro, pra ganhar $50 no final da semana? Não vale a pena. Não vale a pena, não faz sentido. Fosse gratuito, se a gente fosse cidadão, tivesse uns benefícios, beleza, mas não é o nosso caso, nós somos estudantes, nós estamos no mesmo barco aqui pedalando com todo mundo. Financeiramente não vale a pena. Então, pro cara que chega com a família, esse custo ele é inevitável. Agora o governo soltou um negócio que tem direito a 1 ou 2 dias. Tá melhorando, mas a princípio, financeiramente... Como assim? 1, 2 dias de... gratuitos. Sério? Soltou no final do ano passado, soltou, né? Então tem algumas possibilidades. Já existem alguns childcares que não são childcare, é um family daycare que custa mais barato. Tá começando a melhorar, porque começou a ter muita família, né? Sim. Então a gente vai buscando orientar, porque é caro, cara. O seguro família é o mais caro. O seguro família Eu ouvi falar que as escolas depois também ficam... Em geral, a criança, quando entra pra escola mesmo, 6, 7 anos ali, começa a frequentar a escola, começa em 12 mil o ano.
Então é assim, é um 12 valor... mil ano. Um ano. Eu Um ano. É gostei, 1.000 eu por ouvi mês. É falar 250. É o preço da escola de inglês. isso. Eu ouvi falar isso. Só que a criança fica lá o dia inteiro, né? Dá pra ficar o dia inteiro, né? Mas a escola é isso. Então, assim, financeiramente falando, o pai e a mãe têm que trabalhar e tem que estar ganhando bem. Tem que estar ganhando bem. Não é um planejamento assim. Ou tem que vir com a reserva financeira já pensando, né? Ó, o nosso caminho é esse aqui para chegar numa residência para conseguir isso. Porque a hora que você vai mudando de visto, sai do estudante, vai para um graduate, vai para um visto de trabalho, você já começa a ter outros benefícios. Aí muda de figura. Mas até você chegar nesse ponto, você pedala um tiquinho, cara. É mais complicado. É muita grana envolvido, né? É tudo muito... E é muito rápido o pensamento, né? Tipo, tu sai da escola de inglês, que curso que eu vou fazer? E então, eu acho que às vezes até preciso de um advogado de imigração para te aconselhar. Não, Tem você... muita coisa. Na maioria das vezes, depende muito se o cara tem uma profissão ou não. O cara tinha um histórico no Brasil, já fazia alguma coisa, é uma história. O cara, eu pego muito aluno, né? Vou pagar um advogado de imigração e o cara às vezes paga de graça. Eu fui muito no... Tem uma agência de imigração em Surfers ali que o cara dá a consulta grátis, 30 minutos. Com advogado? Não cobra, é grátis. 30 minutinhos, só que é tudo em inglês, né? Sim. Então eu fui lá umas 15 ou 20 vezes traduzir pros outros, ajudando os outros. Fui lá, traduzir. Não trabalhava ainda com intercâmbio, nada disso, não. Ia lá, só pra traduzir. E fui aprendendo, né? Fui no Troy, o Troy é muito famoso aqui agora, né? Já era lá atrás, fui no Troy traduzir também. Ó, 95% que chega lá que não tem como, de fato, usar o que fazia no Brasil pra imigrar, é isso aqui, ó. Escolhe um desses cursos aqui da lista, que são de alta demanda da Austrália, vai fazer o curso, quando você estiver formando, você volta aqui. É isso. Não tem conversa. Painting, carpintaria, mecânica. Se o cara não tem algo do Brasil que ele vai aproveitar aqui, que essa é a pergunta que mais pega, se dá para usar o que tem no Brasil ou não, o cara vai ter que começar um caminho. Ele ir no advogado não resolve. Porque o que o advogado vai falar é exatamente isso. Ó, vá fazer um curso da alta demanda. E aí, quando você estiver formando, você volta. Porque aí vai ver graduate, pontuação, o que dá pra pedir. Mas agora tudo muda, cara. Final do ano muda tudo. Migração já anunciou, muda tudo. Tem conversa. Pô, bom saber isso aí. Final do ano, tu diz do ano fiscal. Não, final do ano mesmo mudam as listas de imigração. Muda tudo. Tudo. Então, a gente não sabe como é que vai ser, que curso que vai estar, que curso que não vai estar. Mas os normalmente pré-requisitos. os cursos de trade ficam, né? A lógica que fica, porque é o seguinte, Olimpíadas 2032 aqui. Brisbane é sede, cara. País tá faltando lugar pra morar. Precisa construir. Então a lógica é que você vai continuar na lista. Essa é a lógica. Cookery é a 8ª profissão mais necessária na Austrália inteira. É porque a gente vive num ambiente que tá cheio de escola. 5 escolas de cookery aí. Sei lá, 200 alunos formando todo mês. Se você vira assim, pô, você tá conseguindo vaga fácil de cookery? Não tá conseguindo vaga. Aqui em Gold, né? Mas Sai de Gold e vai pra um lugar que não tem escola. Tem demanda. Você tá de pintor aqui em Gold, né? Sai de Gold e vai para uma cidade que não tem escola de pintor. Você vai ter trabalho. Pode ter certeza que alguém vai te pegar para nem que seja treinar do zero. Você vai ter mercado, você entendeu? O que acontece é que quando a gente vive nas cidades que tem as escolas, Sydney, Melbourne, as grandes, que é onde chega uma concentração de estudante internacional gigantesca, ali sobra mão de obra. E te dá a falsa impressão de que não, pô, tá saturado o mercado. Eu escuto direto aqui em Gold. Tá saturado o mercado. Não é que o mercado tá saturado em Gold. Você saiu daqui, você vai daqui, ó, pra Toowoomba, 2h30, 3 horas. Você já vai achar um mercado totalmente diferente. Você começou a ir para outras cidades, cara? Não, outra história. É uma necessidade gigantesca. Tanto que o governo tem programas especiais até pra gente mais velha nas 12 regiões DAMA, que é onde você consegue pedir residência sendo mais velho. Eu já ouvi falar tem sobre pré-requisitos isso também. menores. Por quê? Porque não tem mão de obra, cara. O governo tem que lançar um especial porque tá faltando. Tem um site, né, que o pessoal se cadastra. Tem o site do governo mesmo, né? Que você consegue ver as cidades que são. Que, cara, existe uma demanda gigantesca. Só que quando a gente mora no lugar que tem a escola que faz aquilo ali, você vai ter sobrando sempre. Todo mundo quer morar nos grandes centros, né? Isso que Gold é muito mais fácil que Sydney, porque é uma área regional. É regional, você ganha mais pontos, né? Hoje, no sistema de hoje, nós estamos muito mais interessados aí em morar numa cidade regional porque você ganha mais pontos. Mas é que assim, cara, é muito relativo, porque assim, às vezes lá em Sydney vai ter uma demanda para determinada área que aqui em Gold não tem, que é uma cidade muito mais turística, muito mais praieira, sazonal. Não tem uma demanda tão grande para determinada função que em Sydney vai ter. Então não adianta você fazer em Gold, que não tem uma demanda, você tem que fazer em Sydney. Então assim, é muito relativo. Aí realmente, quando você começa a ficar mais específico, aí é o advogado. Cara, não tem essa demanda aqui. Pontuação, que o estado que está melhor para pedir residência.
Tem uma série de pré-requisitos que aí sim, quando o cara já tá mais profundo nesse sentido, eu falo, ó, você precisa do advogado. Mas eu acho que é muito importante o advogado de imigração, assim. Pô, se for esse de surf aí, é bom saber. É. De 30 minutos. É, Eu já fui lá várias Às vezes, vezes- cara. Você já com as perguntas prontas, assim, saber o que você já quer, acho que vai ser mais... Facilita. Facilita, exatamente. Facilita. Mas eu acho que se a gente quer ficar aqui, se a pessoa quer ficar aqui... Fundamental um É planejamento. fundamental. Fundamental. Ter um advogado também para mostrar os caminhos que ele pode pegar, mostrar o que tem no passado no Brasil, mostrar o que pode fazer. Acho que ajuda muito. Acho que abre muito a mente, na verdade, no que você vai Mas fazer. as agências em geral, é o nosso caso também, você tem um parceiro, um advogado parceiro, que você faz um workshop para os alunos, para que os alunos sejam instruídos, sem ter que gastar, às vezes, uma consulta. grana. Porque naquela instrução, o cara te explicou o básico, você entendeu. Peraí. Aí você vai saber se você precisa da consulta ali já ou não. Pra agora Entendeu? ou não. O próprio advogado vai te falar, olha, é isso daqui, no workshop. E aí você vai estar bem informado. A gente faz esse workshop com o advogado justamente para tentar, de alguma forma, evitar que o aluno gaste um dinheiro, porque... é $300, cara. É, Uma grana, consultinha. $300 grana. para quem, né? Acabou de chegar, para quem não tá com o shift direto, para quem não tá ganhando dinheiro, é muito. Não, é muito Aí você faz um workshop gratuito, pô, você tem uma outra noção, você tem uma outra visão. Você vai falar assim, opa, peraí, eu preciso marcar uma consulta mesmo. A minha profissão é algo que você pode levantar a mão e perguntar, né? Então, minha profissão é algo que precisa. Ou você consegue virar, o cara virar pra você, ó, cara, esquece, essa profissão não é aqui. Você vai precisar começar um curso. Aí, pô, você não precisa ir na consulta, o cara já te deu o feedback deu ali, você entendeu? É justamente para evitar esse custo. Mas é uma... Essa questão do advogado de imigração eu também fiquei pensando em fazer, só que quando eu vi os custos eu achei bem salgado e, eu pensei assim, é trade, tem que ir para uma área de trade, fazer o que eu não... Quando eu decidi sair da fotografia, tem que... E você já estava trabalhando na obra. Você já estava no meio também. Então, eu tava no meio, só que hoje em dia eu faço manutenção em hotel, então, e eu uso a pintura, então é uma coisa Mas vai ter que trabalhar na área. Tem que trabalhar na área. Tem que trabalhar na área. É o meu desafio. Tu também vai ter que trabalhar. Carpintaria, pô. Sim. De vez em quando, sábado, eu trabalho na área para poder completar as horas. Você tem que fazer as horas lá, curriculares lá. Sim. Hoje tu tá trabalhando com carpintaria ou... De vez em quando, num sábado, eu vou fazer algum serviço. Aí o cara Sim. assina as horas para mim. Quantos... Tem que fazer 400 no meu curso, né? 400 horas. 400 horas. Quantos que eu não deu de pintura? Deve ser a mesma coisa. Deve ser. Eu recém Qual entrei curso que você faz tá 2 fazendo? semanas. Você tá em qual escola? Entrepreneur? Entrepreneur. É porque lá tem a opção de você fazer na escola. Você tem a opção de fazer com a escola lá, é bem legal. Entrei 2 semanas, não tô nem um pouco informado. Não, Só tô indo. Acabou de começar. Tá acabou de indo, começar. tá indo. Não, Mas tô vai indo. ter que fazer, vai ter que fazer. E quando você forma e pega o graduate, você tem que... Hoje, gente, a gente tá falando tudo da regra de hoje, que tudo final do Tudo ano, a gente não muda, sabe né? como é que vai ser final do ano. Vai mudar muita Estão coisa. anunciando que vão mudar muito. Muito. Não. Vai mudar, já tá garantido, já anunciaram. É só a questão dos detalhes da mudança. Como tem acontecido bastante mudança, tipo, com a imigração mesmo. Eu vi um pessoal falando sobre o Brand Visa, que é o pessoal que saiu para fora do Não país entra, e não conseguiu voltar. Não é, mas aí é falta de informação, principalmente da agência que estiver orientando, né? Sim. Por exemplo, você, para sair daqui, se você estiver no bridging, porque tá demorando muitas renovações, demora a sair a resposta. O que é o Brand Visa, pra quem Eu não tô nesse sabe? visto até É agora. assim, ó. Quando seu visto de estudante vai até, sei lá, 1º de abril, tá? E aí, você tá fazendo inglês. Aí você tá renovando para um VET de pintor. Vai ser pintor igual aí o Gabriel. Você aplica a sua renovação ali na última semana de março, tá? E, foi a documentação. Vai ter que fazer exame médico e tal, aquela parte burocrática, que obviamente eles não vão avaliar seu visto antes do dia 1º que vence o seu. Aí, esse tempo entre o seu visto que acabou e o novo ser aprovado, você fica num bridging visa. É um visto de ponte, né? Você fica num bridging visa. Então, esse visto aqui é um visto especial que você recebe ele automaticamente até você ter a resposta. Assim que você aplica, você... Assim que vence o seu. Você aplicou antes entendi. de vencer o seu, aí você já recebe ele. Você Boa. aplicou, você recebe ele, só que ele não está ativo. Aí no dia que vence o seu, no dia seguinte, ele entra e fica ativo. Então você fica nesse visto de ponte até a resposta. Esse é o principal. E nesse meio tempo aqui, você está num visto que você não tem um visto concedido ainda. Você está na análise, mas você tem um visto que você não pode ficar sem visto. Para você sair do país nesse meio tempo aqui, você precisa de uma autorização do governo. Você paga por isso, você vai conseguir ela, não é tipo assim, vou avaliar se eu deixo ou não você sair, mas você precisa pedir essa autorização especial, que dentro de um visto de ponte, que você não tem resposta ainda, para você poder sair e voltar. E aí tem gente que não sabe. O cara tá
Tem um visto de ponte, mas o cara não sabe, o cara sai. Ele sai, mas ele não entra. Se ele não tiver autorização para entrar, ele não entra. Ele tem que esperar a resposta fora agora. É isso aí. É isso que acontece. E se o cara não pedir, já tiveram vários casos, a pessoa não sabia, principalmente quem tava Covid, que ficou num bridging, que aí o cara não tá sendo assessorado por uma agência ou um advogado, o cara fez sozinho, pagou alguém para fazer, o cara não sabia, o cara saiu, o cara não volta enquanto não tiver resposta. E demora. Que doido. E o cara fica preso, né? Sem poder Então entrar. ele não sabe, tipo, às vezes tá em Bali lá. E já era, tem que ficar esperando. Tem que ficar esperando. Então, assim, você cai numa situação de que, assim, a falta de orientação de informação é o que derruba muita gente. Sim. Pô, pesado, né? Eu vi uns vídeos de uma galera comentando que a Austrália tem negado alguns Tá vistos negando muito. por causa do que o pessoal saiu do país. Exatamente porque saiu do país. É porque é o seguinte, quem tava no visto do Covid, olha só, é um visto de trabalho. Num mundo ideal, você tinha que ter uma proposta de trabalho, uma carta do trabalho, falando que você era necessário para aquela empresa e por isso que você estava aplicando para aquele visto de trabalho, certo? A galera estava aplicando com o Uber. Teve um monte de gente que aplicou com o Uber. Um monte. Cara, não tem carta do Uber falando que precisa de você. Não existe isso. Até Só porque que- tem muito. Só que tava muito bagunçado. A imigração não tava dando conta. Tava liberando os vistos. Liberando os vistos. Aí o cara pegou um visto de trabalho, saiu do país, foi viajar, foi passar férias, foi no Brasil, ficou 3 meses no Brasil, porque não tava pagando escola nem nada. Ficou 3 meses no Brasil, volta. Aí o cara chega na imigração, de cada 100 que chega na imigração, 95, eles olham pra você, pega seu passaporte e falam assim, seja bem-vindo. Mais 5, eles têm que mandar pra filhinha, confere tudo, que é a amostragem, cara. Não tem jeito. Eles têm que conferir alguém. É amostragem, é sorteio, é Eu na fui pra sorte. essa filhinha. Aí o cara cai na imigração, na filinha. Aí eles pegam o passaporte do cara e vai conferir tudo da vida do cara. Aí eles olham que o cara tá num visto de trabalho, que ele, né, tem uma empresa que precisa dele e que ele ficou 3 meses fora. Falando, peraí, você tá num visto de trabalho e ficou 3 meses de férias? Como é que é essa história? Entendeu? Trabalho remoto. Você vai argumentar. Se você tiver a comprovação, você vai entrar. Eles não são assim, absurdo, não. Mas, se o cara vê que o cara tava usando daquele visto de forma indevida, isso é pra qualquer coisa, o cara que trabalha mais horas, etc e tal. Se a imigração, de alguma forma, pega que você tava descumprindo o seu visto, acabou. Você não entra, cara. Não tem conversa, não tem choro. Do aeroporto volta pra trás. Em vários casos. Você vai ver que esses casos são os casos que não aparecem nos grupos e no Facebook. A galera não fala esse tipo de coisa. Mas você já viu no Facebook o cara assim, pô, será que alguém pode levar 2 malas pro Brasil? Você pega uns assim de vez em quando no Porque aí Facebook. Você sabe que ele não conseguiu. Não 100% Não, eu deles, mas sei, você mas sabe pode que é um acontecer. caso que assim, pô, eu tenho mais de um caso que aconteceu. O cara chegar, ser barrado no aeroporto, tá aqui, cara, tá aqui carro, casa, Vida. contrato de aluguel, as roupas, trabalho, tudo que tem a vida aqui já. E o cara não conseguir entrar e acabou. Aí ele tem que contar com alguém aqui que vai mandar as coisas, vender o carro, fazer o quê? Como é que o cara assina pra vender o E carro? aí entra o Antônio. Você entendeu? Aí esse é o tipo de Ô, cara. Antônio, consegue pegar 2 malas de roupa lá pra mim? Mas você entendeu? Esse é o tipo de coisa que acontece que não é divulgado. O cara que, assim, agora que começaram a colocar mais, o cara chega na imigração, na hora que ele cai na malha fina, quem vem de turista, tava acontecendo direto com o turista. Chega na imigração, a imigração vira pra você, olha pra você, você é turista? É, sou. Me dá seu telefone. Pega seu telefone, manda você digitar a senha, chama alguém que fala português, confere seu WhatsApp, sua mensagem de texto, seus e-mails. Caramba, E vê. Meu Deus. fazem Você isso? já estava combinando de ou renovar visto ou já estava combinando algum trabalho. Você nem entra. Tem vários casos assim, inclusive de estudante. Estudante foi viajar para Bali, voltou, chegou, a imigração pegou o telefone, conferiu, tá lá escrito. O cara trabalhava no ABN, ok? Não declarava horas. Tranquilo, né? Laborzão, ganhando bem, não declara horas, mas tá lá escrito num e-mail, numa mensagem com o chefe, que o cara trabalhou 60 horas essa semana. Mas não entra. Do jeito que tá ali, volta. Doideira. A imigração não é burra. Só que assim, é muito pouca gente que eles pegam. É um sorteio, né? Tipo assim, é muita gente. Eles não conseguem conferir todo mundo. Meio que eles dão... Então você cai nessa situação de que... Mas, cara, tem co- que tomar cuidado. E viajar com o visto de estudante? Tipo assim, pô, quero ir, sei lá, pra Nova Zelândia. Durante as aulas... Durante as férias... As férias, é tranquilo. tranquilo. Você tem a carta da escola, né? Você pede a carta da escola. Ah, você Ou tem se- que pedir uma carta pra... Não, porque geralmente... Não, a sua matrícula informa, né? Suas Aham. férias. Então é bem tranquilo. A Você tem um galera tava documento... aqui planejando viajar durante as aulas, né? Não, mas assim, pra quem faz o VET, que às vezes tá uma vez por semana, Uma às escola vezes você pessoal. consegue entregar um online É. e tal.
Férias. você pode pedir à escola um documento oficial falando que você tá liberado naquelas datas. Se a escola te der, cara, você tá tranquilo. Você vai sair. Se na volta você cair nessa Malha imigração... fina. Não, olha fina. Não, tá aqui a carta da minha escola. Papel timbrado, tudo bonitinho. Tá tranquilo, tá sossegado. Não é o ideal. Viajar durante seu período de aula é tiro no pé. É sempre um risco de ter um incômodo, entendeu? Sim. Que aí o cara vai lá, você tem a carta, tá? Você tem a carta da escola, o cara vai falar, não, beleza. Aí o cara vai e começa a conferir o resto da sua vida. Ele acha alguma coisa legal, cara, ele acha você negociando dólar. Acabou. Ah, comprei uns dólar. Que é ilegal o comércio. Todo mundo Sim. faz, mas sim, é ilegal. Aí o cara quer achar alguma coisa, ele vai procurar. Se você tiver alguma coisa errada, eu falo com o aluno, vai viajar, cara, deleta o WhatsApp. Paga Paga tudo que é seu CNPJ, mensagem. reseta o telefone. Porque se existir, a imigração te pega se você tiver uma prova de que você descumpriu. Se ela achar uma prova que você descumpriu o seu visto, você roda, cara, se ela achar. Não tem conversa, Pô, não essa tem, do não tem celular negociação. Não tinha nem noção. Não tem Então, um negociação. amigo meu falou uma parada Não, tem dessa vários. também. Que ele, toda vez que ele vai viajar, ele apaga muita coisa do celular dele. Talvez ele já tenha caído. Fazendo coisa errada, teu amigo aí. Não, não é, mas é. Não é, Cara, coisa tipo assim, é igual ele eu falou, entendi, tem tô coisa que brincando. é. Eu não sou Às hipócrita, vezes eu o não cara acha uma parada sua que, tipo assim, que pra você é normal. Não, cara, é, não é, pô, a tá gente ligado? trabalha E é- aqui mais que as 24 horas, E a galera da BN, né? é hipocrisia Oh. você falar que não é. Então você Cara, tá ferrado. eu tô num grupo. Tu também. Eu estou num grupo de compra e venda de 24 dólar lá, horas. que eu vejo, eu não compro e vendo dólar, mas eu estou lá, eu acompanho, tem gente que eu vejo lá, porque às vezes, pô, tem um cara precisando de ajuda, cara, já cansei de pegar os outros, pô, preciso urgente aqui e tal, não sei o quê. Cara, eu falo, ó, fulano de tal aí eu sei que tá vendendo, se você quiser chamar, conta e risco seu. Mas assim, cara, eu tô lá. A imigração pega eu num grupo de compra e venda de dólar, a imigração pode virar pra mim e falar assim, ó, aqui, ó, você entendeu? Tu tá no meio. Você Às entendeu? vezes é 10 dólares que você Você vendeu. tem que tomar cuidado nesse sentido. Eu não tô nem fazendo algo, mas eu tô ali. A imigração não quer, deixa eu conferir aqui sempre. Filhão, você tá errado. Tipo, entendeu? Você vai. É o cara, os caras trazem 20 maços de cigarro. A maioria passa. Na hora que um pega. Bota pra trás. Agora que vai no cachorrinho lá. Você entendeu? Uma hora cai um. Não tem jeito. Tem muito caso assim que a galera pensa que não tem nada a ver e tal. E desinformado mesmo. Às vezes traz sem saber. Faz as coisas sem saber mesmo que era ilegal. E É porque cai nessa. um deu orientação. certo, o outro orientação. acho que vai dar certo, mas não é 100% isso. Não, são vários casos assim. Um bem legal que eu vou contar pra vocês, que eu sei que vocês querem acabar. Eu tava com uma aluna chegou lá na agência e ela tava bem triste nesse dia. Tava bem desanimada e tal. Falei que ela, olha só, Deus é um cara bom. Ele faz uns negócios que a gente não entende como, né? Ela tem um grupo de WhatsApp que ela criou com uns amigos e eu tô nesse grupo. E a galera manda mensagem ali perguntando dúvida e tal, eu respondo lá direto e tal. Eu falei, sabe o grupo que você tem? Ela, sei. Ela tava meio desanimada com a vida, assim, tipo assim, nada fazia sentido e tal. Sabe o que eu sei? Sabe, nesse grupo seu, eu respondo a galera lá, você vê, né? Ela, vejo. Tinha um cara que escrevia lá direto, tudo errado. Tinha um cara que escrevia, o cara, português mesmo, velho. Português mesmo. O cara escrevia tudo errado. Ele perguntava os negócios lá, e meio bruto, assim, sabe? Não é do cara ser assim, o cara, naturalmente, ele era assim. E ninguém respondia o cara. Ninguém respondia o cara. Todo mundo, tipo assim, deixava o cara no vácuo. Pô, eu fui lá e respondi o cara uma vez, respondi o cara 2 vezes, respondi o cara 3 vezes. O cara me chamou no privado. Pô, cara, tô pensando em ir pra Austrália e tal. Você vê que assim, nem assim, o nível até de educação, assim, não era tipo assim, tudo bem, não sei o que tal. O cara, tipo, tô pensando em ir pra Austrália e tal. O cara meio assim, né? Cara, não. Aí perguntei, como é que é a sua vida? Não, pô, eu trabalho aqui de açougueiro. Vai de manhã, o cara começava 5 horas da manhã no açougue, trabalhava até 2 da tarde, em casa almoçava, voltava e ia trabalhar no supermercado até 8, 10 da noite. A vida do cara no Brasil. Sim. Eu contando pra Exato. ela. Ó, isso aqui... Aí esse cara me chamou, querendo vir fazer o intercâmbio. Eu falei, pô, perfil do cara... Formou 2º grau? Formei. Tem certeza? Tipo assim, né? Tem certeza? E o cara assim, não, pô, não sei o que e tal. Falei, ó, cara, é um perfil muito arriscado. Mas tava naquela fase que a Austrália tava aceitando todo mundo. Falei, ó, muito arriscado, cara. A chance de você ter o visto negado é muito grande. Ele falou, pô, porque eu tentei ir pros Estados Unidos e tive o visto negado. 2 vezes. Falei, só piora. A situação do cara não melhorava, não, só piorava. Eu falei, pô, cara, essa aí é complicado. Nós vamos precisar... Cara, difícil. Você consegue uma carta do seu emprego? Não, pô, o cara lá, o meu chefe lá é ponta firme e tal, ele arruma e tal. E o cara falou, você tem que... Falando com o cara, pô, a gente pode tentar, velho. Tem o dinheiro de comprovação financeira? O cara... Você vê que o cara é mais assim, né?
Pegou o extrato bancário e mandou. O cara tinha muito dinheiro na conta. O cara trabalhava em 2 empregos, morava com a mãe, não gastava dinheiro. O cara tinha dinheiro na conta, assim. Deu falar assim, esse cara tem dinheiro. O cara tem condição, pelo menos. E aí, pô, esse cara conversou comigo, conseguiu a carta do trabalho, falou, vamos fazer. Eu falei, o risco é muito grande e tal. E aí, vamos aplicar, vamos. E, pô, ó, Deus abençoa a vida desse cara aí pra poder vir. Não sei o quê. E aí, pô, aplicamos o visto do cara saiu, o cara chegou. O cara chegou, com umas 4 semanas, ele arrumou uma vaga na área dele. A empresa ofereceu ele um sponsor. E um cara que custou a me prover o certificado de 2º grau, de ensino médio. Sim, jamais imaginou, jamais, nunca pensou na vida dele que ele podia viver o que ele tá vivendo. Porque assim, o cara vivia numa cidade do interior, trabalhando de 5 da manhã às 10 da noite como açougueiro. E o que ele vive na Austrália é muito diferente. É muito diferente. Mundo, né? Nós estamos falando, outro mundo. Assim, o cara ele não tem noção de como a vida dele mudou. O cara não tem nem essa ideia. Mas o fato de eu ter tido paciência com esse cara, de eu ter tido a paciência de, às vezes, ver a grosseria, que você percebe depois que não era, mas a grosseria transformou a vida desse cara. Aí eu tava falando com ela, deixa eu te contar. Às vezes a gente não enxerga como é que Deus age no por trás. E como ele usa das nossas vidas e do que a gente faz para abençoar outras. Você tem um grupo, que por causa do seu grupo, eu conheci esse cara. E porque eu conheci esse cara, a vida desse cara, Deus me usou, óbvio, não sou eu que faço, mas porque você criou um grupo, porque eu estava no grupo, e porque esse cara entrou nesse grupo, a vida desse cara foi transformada. Ele está vivendo uma experiência que está transformando a vida dele por completo. A história daqui para frente, da família dele, mudou. Não pode mudar, mudou. A noção dele de existência e de cultura e de vida, cara, os filhos dele, quando crescerem, quando ele tiver a família dele, vai crescer. Olha da onde você... Eu falei com ela, da onde que o seu grupo de WhatsApp pegou um cara do interiorzão, um cara, tipo assim, de falar errado mesmo, de não ter o português. Trouxe o cara para uma Austrália, onde ele tem a oportunidade de, sim, as gerações futuras do cara. Porque o cara já tem uma proposta de sponsor. O cara só precisa focar... Vai apanhar para aprender o inglês, mas o cara só tem que focar no inglês agora. O seu grupo transformou a vida e a história de alguém pro resto da vida. Pro futuro, pros filhos. Ela tava desanimadaça. Aí eu conto, a menina começa a chorar. Eu falo, você precisa entender que mesmo quando tá difícil, Deus está agindo por trás, sem a gente ver. Sem a gente enxergar que existe uma possibilidade infinita quando Deus está agindo. Então eu te contei o caso de uma vida que eu vi que foi transformada. Cara, eu tenho inúmeros assim, que assim, eu lembro assim, eu até repito, eu falo assim, cara, como que... Que mensagem. Como que você consegue, através de que você não percebe, cara? Nós estamos gravando um podcast aqui, daqui 5 anos, cara, alguém escuta. Austrália. E às vezes pode ser a história dessa pessoa, né? Virou a chavinha. Você entendeu? Então, às vezes a gente faz no automático, mas a gente não... Por isso que eu falo, ó, Deus, abençoa, não deixa eu falar bobagem, me ajuda, não, protege, exatamente. guarda. É muito bom escutar cara, coisas assim, testemunhos assim, esse é um cara que, tipo assim, a vida... Cara... Exatamente. E o que nos motiva mais, né? Tipo assim, motiva muito mais. As pessoas que estão no Brasil, a pessoa que tá aqui... Pô, se aconteceu com... O quanto com a gente ela, por consegue que não atingir pode essas acontecer? E aí eu acho que... tudo tem um propósito, como você falou. Tudo tem um propósito. Acho que, com certeza, esse episódio aqui tem um propósito também. Não é só pra... Assim não esperamos. Não é só mais um Acho episódio. Não, tenho certeza que vai ajudar muita gente esse episódio. Foi muito bom. Você tem alguma coisa pra falar pra quem tá acabando de chegar ou pra quem tá pensando em vir? Principal conselho. Eu diria o seguinte, pra quem tá pensando em vir, cara... Investe em vir, investe porque, assim, é uma experiência que transforma a sua vida de tal forma... Você não perde nada. O máximo que você perde é dinheiro. E dinheiro você trabalha de novo e recupera. Tá? Dinheiro é um negócio que você trabalha de novo e recupera. Mas a experiência de viver fora, a experiência de crescer, de amadurecer, de você se transformar num ser humano melhor, de você vir trabalhar de cleaner, garçom, na obra, ajudante de pedreiro, de você pedalar naquilo tudo ali, cara... E ver e valorizar de uma forma diferente. Porque, assim, uma coisa é... Pô, não, eu dou valor pro cara que faz a faxina, ou você dá valor. Mas outra coisa é você viver aquela função, trabalhar naquilo e entender o que o cara passa mesmo no dia a dia.
Então, essa experiência, ela não tem preço. Você não perde nada vindo. Você não perde nada. E se você ficar mais tempo, pode escrever. Vai começar a ganhar. Ainda vai ganhar. Não vai só perder, vai ganhar. Mas venha, porque realmente a possibilidade de crescer é muito grande. Mas vai passar aperto. Não vai ser fácil. Não vai ser igual os jovens aqui que chegaram e que uma semana estava trabalhando, feliz, tranquilo, sem ter que preocupar com o dinheiro. Vai chegar, vai passar aperto, vai custar achar emprego, vai custar achar uma casa. E isso tudo vai fazer e contribuir para que você cresça como ser humano, para que você se torne alguém mais maduro e que você, de fato, tenha uma experiência transformadora. Eu gosto muito de falar com quem está para vir, que é sobre você ter mais do que uma qualificação. Ah, vou aprender inglês, vou me formar em uma profissão legal. Mais do que isso. É sobre você se tornar alguém melhor, sobre você ter uma experiência que transforma, a experiência que molda, que faz você se tornar alguém que você jamais imaginou que seria um dia. Eu acho que para vir é muito mais nessa expectativa, de que eu vou ser transformado, de que eu vou crescer e amadurecer. E para quem tá aqui, que acabou de chegar, paciência. Paciência com força, tenha paciência, demora, mas a vida começa a engatilhar. Ela vai começar a caminhar. Você precisa ter paciência. Tenho vários casos de gente que, assim, sem um centavo, sem lugar para dormir e que hoje, pô, a vida virou. Demora um pouco, mas a coisa caminha. Você tem que ter paciência, você tem que acreditar, crer que de fato vai acontecer. E assim, cara, tô aqui. Os caras têm meu contato. Pode mandar para eles pedindo, manda mensagem, vai lá, a gente senta, troca ideia, conversa, acalmo, tento de alguma forma ajudar no que for possível, dou dica. Cara, o que precisar é saber que existem pessoas que não estão só no sentido de te sugar. Existem pessoas que de fato se preocupam. Existe uma comunidade de brasileiros aqui que, sim, se ajuda mesmo. É todo mundo? Não. Tem gente que aproveita? Tem. Mas, cara, existe uma possibilidade real de você se conectar, fazer parte de algo diferente e, de fato, viver algo que transforma. Eu diria isso. Que demais. Muito bom. Muito obrigado, Antônio. Prazer, pô. A gente aprendeu muita coisa aqui hoje. Muito obrigado mesmo. Tenho certeza que a galera vai ficar muito feliz. Cara, eu queria que tu compartilhasse o Instagram, o horário da missa. Então, a gente tem lá, chama Capela. Cara, eu não sei, tem um Instagram, que eu não sei de cabeça, né? Tem Instagram. Mas pode passar meu contato para quem perguntar. Tal. É um prazer chamar lá. A gente acontece os cultos aos segundo domingo do mês e quarto domingo do mês. Então, 2 vezes por mês, no segundo e no quarto domingo, a gente faz em Burley, às 5 da tarde. É bem legal. É uma galera assim, tem umas 30 pessoas, mas a galera é bem família. Tem até sala de criança lá para quem tem filho. Não tem problema, pode levar, que tem a salinha de criança lá. É bem legal, a galera se ajuda muito e é um ótimo lugar para você se conectar, pra você conhecer gente, para você conhecer gente que quer de fato tentar te ajudar de alguma forma, que se preocupa com a sua vida e que você pode, principalmente, chegar e, pô, não tô legal. Preciso trocar uma ideia, preciso de uma oração, preciso desabafar, eu preciso conversar com alguém, porque às vezes você não tem quem. É um ótimo lugar para você, de fato, ver que Deus, mesmo de muito longe, aonde quer que você esteja, tá cuidando de cada detalhe e cuida de você. Muito obrigado. Então, cara, foi muito prazer, Antônio. Uma honra. Muito prazer ter você aqui com a gente. Se você não é inscrito no nosso canal ainda, se inscreva aí. Muito importante ter sua inscrição. Fala que você... Curte, comenta aí. Salva, compartilha com o amigo. Exatamente. Compartilha. Tudo isso. Pô, foi muito bom ter você aqui hoje. Muito obrigado. Obrigado a vocês pelo convite. Galera. Valeu. Obrigado, Valeu. gente. Pô, conversamos. Eu não sei nem que oração, mas eu sei que passou.